Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Porque nós não temos condição de saber exatamente ou saber ou relembrar como é a espiritualidade. Viktor Frankl, um dos maiores gênios do século XX. Ele é o criador da logoterapia. Diz que se a vida tem um propósito, o sofrimento também tem. A felicidade é um subproduto da rendição pessoal a outro ser. A partir do momento que eu me dedico ao próximo, a uma causa, que eu passo a ajudar o semelhante, procuro fazer este mundo um pouco melhor, naturalmente a felicidade me alcança. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Boa tarde para você ligado nas transmissões do Centro Espírita Amor e Caridade. Nós estamos chegando para mais um programa Pinga Fogo. Que são tantos programas que eu tenho que pensar um pouco para ver qual programa que eu tô, para poder anunciar para vocês. Sejam bem-vindos, vocês que nos acompanham pelo Facebook do Centro Espírita Amor e Caridade, pelo nosso canal do YouTube, também pelo nosso site www.radioceac.com.br e também pela página do Sidney, escritor espírita Sidney Fernandes. Hoje não teremos o Sidney aqui respondendo as perguntas, teremos mais uma ilustre presença do nosso grande amigo Jorge Salomão. Boa tarde, Jorge, seja bem-vindo ao programa Pinga Fogo. Boa tarde, Theo, boa tarde, nossos ilustres amigos telespectadores, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. A gente pediria para que você fizesse, né, Jorge, a oração inicial para que a gente pudesse começar aí o nosso programa, onde você pode fazer as suas perguntas até às 16h30, porque hoje estamos aqui apenas eu e o Jorge, então a coisa vai ser meio corrida, que vocês tenham um pouco de piedade de nós, né, Jorge? Com certeza. Para que a gente consiga dar conta de todas as perguntas até o final do programa. E durante o programa a gente vai trazendo mais algumas outras informações relacionadas ao Centro Espírita Amor e Caridade para você que nos acompanha. Jorge, por favor, a oração inicial para o nosso programa. Oremos. Pai amado, Jesus, nosso mestre e amigo, é com muita satisfação e alegria que neste instante abrimos os nossos corações e nossas mentes em agradecimento à grande oportunidade que neste instante se descortina para nós, a oportunidade do estudo que nos ensejará maiores conhecimentos no domínio da ciência espírita. Perdoe eventuais falhas de nossa parte, afinal de contas, mestre, somos seres imperfeitos que ainda estamos caminhando para o caminho da luz. Abençoa-nos, hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Estamos começando então mais um programa Pinga Fogo. Hoje, como eu disse para vocês no grupo, no WhatsApp e também na nossa chamada que a gente faz toda sexta-feira pela manhã, não teremos a presença do Reginaldo, apenas eu e o Jorge por aqui. E eu já vou escolher uma pergunta aleatória aqui do nosso grupo, até porque eu também fui pego de surpresa. O Reginaldo está com um probleminha no olho e não vai poder participar do programa. Mas a gente já escolhe aqui uma pergunta, Jorge, para você já fazer a sua estreia no programa de hoje respondendo. Pergunta: Jorge, por que não ouvimos falar em uma das personalidades tão fortes do século XXI na França, 21 ou 19? 19 na França, do Espiritismo, pesquisadoras de mesas girantes, Delphine Girardin? Eu confesso que me falta, com toda sinceridade, elementos para apreciar essa indagação em toda a sua profundidade, diante da expectativa que o ilustre telespectador encaminhou para nós. É difícil, de nossa parte, explicarmos as razões dessa omissão, digamos assim, por conta de vários fatores e que, então, eu repito, reitero, nos falta elementos para podermos, de fato, apreciar essa questão e dizer com toda certeza, com toda segurança, o porquê, a razão que, lamentavelmente, não se dá, penso eu, na concepção do próprio missivista nosso, a atenção merecida a esse vulto do espiritismo. Tá certo.
Jorge, enquanto eu ainda pego algumas outras perguntas também aqui no Facebook, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu até fui perguntado outro dia. Um amigo meu ficou sabendo que eu trabalhava aqui no Centro Espírita já há algum tempo e ele sabia que antes eu era católico, né? Agora eu me tornei espírita. Um pouco antes de vir trabalhar aqui no centro, eu já tinha uma certa simpatia com a doutrina e ao vir trabalhar aqui tudo acabou ficando ficando melhor ainda, porque o fato de poder estudar ficou até um pouco mais fácil, né? E a gente vê tanto, ele fala, né? Ele falando para mim, deve que ele fez já alguma pesquisa, já estudou alguma coisa. A gente vê tanto falar dos bons espíritos, das coisas boas que tem do outro lado, mas também vê falar do umbral. Aí ele me perguntou, será que no mundo espiritual também temos situações como acontecem aqui no mundo material, no que diz sentido espíritos corruptos, espíritos que teriam aí, vamos supor, um tipo de gangue de espíritos do mal que procuram, mesmo lá do outro lado, ainda sem ter caído na real, fazer o mal ainda estando lá, como acontece aqui na Terra, ou lá as coisas são diferentes, Jorge? Nós aprendemos que o mundo espiritual é um prolongamento do mundo material. E André Luiz, certa feita, nos deu uma das várias pérolas que ele sempre nos oportunizou. E uma delas é quando ele disse que o mundo físico é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Por conta disso, Theo, nós podemos dizer o seguinte: com base nas obras de André Luiz, na série André Luiz, os romances, nós vamos verificar especialmente naquela obra intitulada Libertação, onde André Luiz, juntamente com o seu mentor, preceptor, seu professor, enfim, eles vão se deslocar de nosso lar para uma região localizada no umbral e justamente num castelo, numa cidade existente no umbral, como muitas outras lá existem, em que eles vão ver que ali tem toda uma organização hierárquica voltada ao mal, sendo que um dos chefes supremos daquela região, digamos assim, circunscrita ao umbral, se chama Gregório. E ele tem os seus asseclas. Quem são os asseclas? São os ministros, são os assessores, são os seguidores desse gênio das trevas, intitulado Gregório, dessa obra Libertação de André Luiz, onde ali se verifica toda uma organização de espíritos corruptos, de espíritos que foram assassinos aqui na Terra, de salteadores, toda sorte que vocês podem imaginar de criaturas que nós temos aqui na Terra, num grau ainda talvez pior ainda, porque eles estão desvestidos do corpo físico. Então nessa obra o nosso irmão haverá de verificar a existência assim de falanges existentes no além. E existem inúmeras obras. Uma outra também que me veio à mente é a psicografia de Valdo Pereira Franco, intitulada Trilhas da Libertação. E ali também nós vamos ver que o espírito que psicografou essa obra, o Miranda, que é o espírito psicografante dessa obra, ele esteve participando de uma, digamos assim, reunião política sem ser visto, é claro, entendamos bem, sem ser visto. Ele participou, ele assistiu a uma reunião política existente também numa determinada região do umbral, onde eles estavam, os espíritos do mal se reuniram para eleger quem seria o líder do mal daquela comunidade existente ali no umbral. E elegeram, então, um tal de Tuktamik, que foi descendente de Gengis Khan. E vocês sabem que Gengis Khan foi um grande guerreiro mongol, mas que, de repente, de um momento para outro, ele descambou para o cometimento de atrocidades inimagináveis no seu tempo. Então, voltando a essa indagação, sim, existem espíritos no além, no umbral, obviamente, que são muito mais piores, inclusive, do que aqueles que nós vemos aqui na Terra enquanto encarnados. De modo que também nós temos aí uma coleção de obras fantásticas que desvenda esse lado do astral inferior, que é a série do médium Robson Pinheiro, que são obras muito interessantes, inclusive a obra intitulada Legião, ela mostra em detalhes, uma obra com mais de 600 páginas,
ela mostra em detalhes a ação desses gênios das trevas no mundo espiritual. Legião, o nome do livro? Legião. Inclusive, nós vemos ali, com riqueza de detalhes na narrativa, informações de espíritos que criam determinadas falanges, aglomerações, semelhantemente ao que André Luiz narra em Libertação, ou Trilhas da Libertação de Valdo Pereira Franco, enfim, são várias obras do gênero, que há uma semelhança na narrativa, enfim, então essa concordância doutrinária é muito importante para, inclusive, o fortalecimento da doutrina, nos mostra a existência de falanges que congregam princípios aos quais eles se afinam, inclusive, aí que está o grande problema, para virem à Terra e disseminarem a discórdia, fomentarem guerras, inclusive. E nós estamos aí, Theo, no campo da doutrina, no campo doutrinário. Mas nós podemos também fazer menção de uma obra muito curiosa fora do campo doutrinário, já não estamos mais no terreno religioso, muito embora a doutrina espírita não é tão somente religião, mas é religião, filosofia e ciência, mas essa obra é da ciência, do Dr. Wickland, que foi publicada no ano de 1929, no século passado, portanto, cujo título é 30 anos entre os mortos. E nessa obra, Theo, esse Dr. Wickland, que foi psiquiatra no seu tempo, ele, depois de desvendar o outro lado, a face oculta da realidade, que seria o mundo espiritual, que ele jamais aceitava ou admitia, mas com base em fatos, portanto, fatos incontestáveis, ele teve que se dobrar à realidade que então se apresentou, a visão dele, depois de vários anos de estudo e situações das quais ele estava ali como protagonista, juntamente com o além, e ele publicou essa obra, 30 anos entre os mortos, e nessa obra ele chega a dizer, inclusive, que existem entidades que nada mais foram homens aqui na Terra, que estão do outro lado da vida, se acotovelando com a humanidade encarnada, inspirando-a para o bem ou para o mal, inclusive fomentando, ou seja, provocando guerras, discórdias, cisânias e muitas outras situações as quais o mundo vem enfrentando, também, inclusive, por influência dessas entidades. Ô Jorge, então, não sei se eu vou saber colocar a minha indagação ainda dentro dessa sua resposta. Da mesma maneira que eu, em desencarnando e chegando no mundo espiritual, eu tenho o meu campo de percepção ampliado para certas coisas, vamos dizer, boas, que eu sou uma pessoa do bem, então eu vou ver as coisas boas que eu poderia ter feito. Esses espíritos, ao chegarem lá, eles podem ter uma percepção do, vamos supor assim, o mal que eles poderiam ter feito e continuar fazendo lá com um pouco mais de força? Sem dúvida, Theo. Entendamos o seguinte, minha gente. Tem uma frase muito interessante que eu costumo mencionar, e ela diz o seguinte, que a morte não significa mudança de conteúdo. Quer dizer, a morte ela é uma mudança de continente sem alteração do conteúdo. Significa que nós saímos do continente físico, material, nós iremos para o outro lado da vida, para outra dimensão, e do outro lado nós seremos quem nós fomos aqui na Terra, com as nossas luzes ou com as nossas sombras, porque a morte, obviamente, não torna nenhum de nós santo, bastando morrer para dizer, virou santo, como às vezes equivocadamente acontece. Não é isso. Nós seremos do outro lado que nós fomos aqui. E quanto mais bagagem no campo da luz nós levarmos para o outro lado da vida, tanto melhor, porque nós nos consorciaremos, ou seja, nós iremos nos associar àqueles que estão vibrando na mesma faixa de luminosidade que a nossa. Ao passo que se estivermos vibrando numa faixa da sombra, ou saímos daqui com a mala cheia de maldades, quem que nós encontraremos do outro lado, se não espíritos que serão afins nossos? E que, naturalmente, o mal que nós praticamos aqui na Terra, é muito provável que nós sejamos arregimentados, ou seja, recolhidos por essas falanges do mal, e aí, então, nós iremos fazer parte dessa falange de espíritos malignos que ou irão nos obsedar do outro lado, ou nos transformarão também em espíritos perturbadores. Entendi. Isso é muito sério, é muito grave. Não foi sem razão quando Jesus havia nos ensinado que
orai, vigiai, para não cairdes em tentação. E André Luiz, volto novamente a mencionar aquela obra Libertação, ele nos diz que, à mercê da bondade divina, da espiritualidade superior, a Terra só não está numa situação pior da que nós vemos, ou ela enfrentou, por conta de termos esses espíritos amados, abnegados, trabalhadores do bem, que diariamente estão se acotovelando conosco aqui na Terra, evitando que esses espíritos que estão arregimentados ali no umbral não venham com toda a sua carga de malignidade injetar o vírus, pior ainda, das guerras, das disputas, das brigas e por aí vai. Porque nós somos, Theo, estamos num planeta de provas e expiações, e a característica desses mundos de provas e expiações, qual é? Senão ainda o imperativo do mal. Uhum. Em função disso, nós ficamos à mercê dessa nuvem de espíritos que estão naturalmente habitando o além inferior, o astral inferior, o umbral, e nós precisamos nos precatar porque, volta e meia, eles estão sim aí nos influenciando para o mal. Por isso nós temos que nos resguardar muito, como disse o Cristo. O próprio apóstolo dos gentios, Paulo, ele havia dito certa feita uma das suas falas o seguinte, que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, que são os espíritos. É verdade. Jorge, tem aqui uma pergunta do nosso amigo Silvio, lá de Viseu, em Portugal, mas antes eu gostaria de deixar um recado aqui para os nossos amigos, que nós temos aí o SEAC, tem o trabalho de atendimento fraterno online. De vez em quando vai aparecer um QR Code na sua tela aí, você pode escanear aí com a tela do seu smartphone, você vai levar para uma página onde você terá mais informações. Ou se você preferir, mande uma mensagem para o WhatsApp no código 14 99162 7234, aí você vai ter todas as informações para agendamento e saber como funciona o nosso atendimento fraterno online do SEAC em tempos de pandemia, onde não podemos aí ter muito contato. Então, o SEAC disponibilizou esse trabalho aí para ajudar as pessoas à distância. Jorge, o Silvio, Silvio Bernardo, de Viseu, em Portugal, ele pergunta o seguinte: tal como existe o fio de prata, existe também o fio de ouro? Ouvi dizer que existe e que serve de ligação entre a mente do perispírito e a mente do corpo físico. Essa é a primeira parte da pergunta. Quando você terminar, tem uma outra pergunta dele aqui, Jorge. Silvio, boa tarde. Você nos dá a alegria da sua participação em nosso programa. Em relação à sua pergunta, segundo eu entendi, isso diz respeito ao liame que liga o perispírito ao corpo físico, que é o denominado cordão prateado. Se essa, obviamente, foi a sua pergunta, em que você nos indaga da existência ou não do denominado cordão de ouro. Eu confesso para você que eu desconheço. Desconheço porque, dentre as centenas de obras da doutrina espírita que eu li, que eu estudei, as obras que eu digo, as obras da codificação, as obras complementares da codificação e os clássicos contemporâneos de Kardec, no que diz respeito a esse tema relacionado a esse cordão prateado ou fio perispiritual, enfim, com várias denominações, em momento algum, nessas literaturas que eu estudei, eu ouvi menção ao denominado cordão de ouro. Eu confesso para você que eu desconheço. Até então, o que eu conheço com base na doutrina dos espíritos, inclusive nos estudos de Kardec, é sim esse liame que nos prende o perispírito ao corpo físico, e que uma vez ocorrida a morte física, naturalmente ocorrerá a ruptura desse liame que vincula o espírito ao corpo e que não ouvi até hoje, mesmo no Livro dos Espíritos, que nós temos estudado aí gradativamente, qualquer alusão ao denominado cordão perispiritual aí na sua modalidade de ouro. Eu confesso para você que eu desconheço e para mim é novo. Se foi essa, obviamente, a sua dúvida, a sua indagação. E, Jorge, ele tem na sequência aqui a pergunta, ele pergunta: como é realizada a ligação do fio de prata às células físicas? Olha, existe uma obra muito interessante do Dr. Hernani Guimarães, que foi um grande cientista
dentro do Espiritismo e é uma criatura já desencarnada e que nos honrou com a sua presença aqui na casa, aqui em Bauru, no Centro Espírita Amor e Caridade, Dr. Hernani Guimarães. E ele tem uma obra incrível, magnífica, intitulada Teoria Corpuscular do Espírito. É uma obra, Silvio, que você vai ver que é uma obra de fôlego. Típica de um cientista, porque o Dr. Hernani ele foi cientista, inclusive ele tinha muita amizade com o Dr. Ian Stevenson e muitos outros catedráticos dessa seara da ciência parapsicológica. Então, nessa obra, Teoria Corpuscular do Espírito, ele tenta explicar como que funciona o modus operandi, ou seja, o modo como os espíritos realizam para concretizar o processo reencarnatório. Mas eu digo para você também que existe ali no capítulo 13 da obra de André Luiz, intitulada Missionários da Luz, cujo título é Reencarnação de Segismundo. Nesse capítulo 13 dessa obra Missionários da Luz de André Luiz, ô Silvio, você vai encontrar uma narrativa de André Luiz nos mostrando, não numa forma assim, passo a passo, da forma como você deseja saber, como que ocorre o processo de ligação desse cordão perispiritual às células físicas. Mas ele diz assim, que na medida que eles estão acompanhando a viagem do espermatozoide no canal vaginal até a trompa de Falópio para o encontro do óvulo, quando ocorre esse encontro desses dois gametas, formando então o chamado ovo, o que acontece? Ele diz que ali projeta-se uma luz imensa, dando início à união do espírito com o corpo, e que a partir dali, no momento em que ocorre o processo de divisão celular contínua até a formação de todo aquele corpo, com todos os seus sistemas, com todos os seus órgãos, é um passo lento e gradual em que o perispírito, mediante esse cordão perispiritual, vai se interpenetrando célula por célula daquele ovo ou embrião que está em processo de divisão constante para a futura formação de um corpo humano. Então, nessa obra de André Luiz, capítulo 13, Missionários da Luz, e nessa obra que vai servir de subsídio também a uma informação mais técnica, mais científica da questão, que é essa obra Teoria Corpuscular do Espírito, do Dr. Hernani, ele também explica mais ou menos como que funciona, ali, em detalhes, esse processo de ligação desse cordão perispiritual célula a célula no corpo que está em vias de formação no ventre materno. Tá certo. Jorge, deixa eu ver se eu encontro aqui a pergunta da nossa amiga. Ela fez uma pergunta aqui, eu vou até pular um pouco algumas outras que já tem para fazer a dela, porque geralmente as pessoas que perguntam no começo, quando é uma pergunta meio particular, assim, eu até gostaria de ouvir também a sua opinião sobre a pergunta dela, porque pode ser que a pessoa não veja o programa na sua totalidade durante 2 horas, né? Então, a Marinéia de Lima, ela diz assim, Jorge, meu esposo faleceu há 7 meses, já pode psicografar ou ainda está no umbral? Marinéia, entende ainda que parece que ele está no umbral. Uma ótima tarde para você e obrigado pela sua participação. Nós podemos dizer, iniciando a resposta a essa sua indagação, que também é a indagação de muitos de nós que estamos aqui participando, o seguinte: Chico, certa feita, respondeu para as pessoas que tinham essa dúvida acerca do tempo que um desencarnado poderia, possivelmente, vir a se utilizar da mediunidade psicográfica e deixar uma mensagem registrada para nós que estamos aqui na Terra. Quando indagado a esse respeito, o Chico disse o seguinte: olha, nós temos que entender que o telefone toca de lá para cá. Isso significa, traduzindo em miúdos, que por mais que nós, que estamos aqui na retaguarda da vida, no plano físico, desejosos, como todos nós naturalmente temos esse desejo, de que um ente amado que partiu para a pátria espiritual dê a sua comunicação ostensiva via psicografia, nós, por mais que tenhamos esse desejo não vai influenciar em hipótese alguma a possibilidade desse nosso ente amado vir a nos dar uma mensagem psicográfica.
Então, Chico, com essa resposta, ou seja, que o telefone toca de lá para cá, ele quis dizer o seguinte, que não existe um tempo pré-fixado de 5, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, para que alguém, um ente amado que já está do outro lado, possa se comunicar conosco. Significa que a espiritualidade vai analisar vários fatores, como, por exemplo, a necessidade, a conveniência, a preparação da entidade que está do outro lado e outras variantes que serão somente analisadas pela espiritualidade, se é conveniente, se é importante ou não, que esse ente amado possa um dia, talvez, vir a ocupar a mediunidade psicográfica e ali, então, realizar a sua mensagem, deixar a sua mensagem escrita. Enquanto isso não acontece, talvez sequer possa acontecer, porque, para uma informação, eu tenho um irmão que é desencarnado no dia 19 de junho de 1993 e, obviamente, até hoje ele não psicografou. Até hoje, naturalmente, ele não mandou mensagem. Mas nós sabemos que ele está bem, porque ou às vezes através do processo do sono físico, quando nossos espíritos têm uma parcial libertação do mundo físico, nós temos contato com ele, inclusive até confabulamos, até dialogamos com ele e vemos que ele está bem. Ele chega, inclusive, a passar informações de que está tudo muito bem, que dentro das possibilidades dele, ele até ajuda nós que estamos aqui na Terra. Então isso é um mecanismo de comunicação. Você jamais estará tolhida de acesso a esse seu ente amado, a esse seu esposo. E outra coisa, você mencionou no umbral. Nós não sabemos, porque nem todos os que desencarnam vão para o umbral, assim como nem todos que desencarnam vão para nosso lar. Vai depender muito, isso daí é uma análise íntima de cada um, sabermos se iremos ou não para o umbral, de conformidade com a nossa postura, a nossa conduta aqui na Terra. Ela que vai ditar, evidentemente, qual será a faixa de estação espiritual que nós ocuparemos de conformidade com as nossas atitudes, a nossa conduta, as nossas vibrações, a prevalência das trevas, das sombras ou da luz em nós. Então, quando você fala se ele está ou não no umbral, obviamente nós não temos como dar qualquer tipo de informação para você nesse sentido. O que podemos dizer é que os mortos ou os desencarnados, digamos assim, eles estão muito mais vivos do que nós, se comunicam conosco praticamente quase que diariamente, desde que nós assim estejamos preparados, haja obviamente por parte da espiritualidade a autorização para que esse conúbio, intercâmbio ocorra, não necessariamente pela psicografia, não necessariamente pela psicofonia ou mediunidade falante, mas via ondas mentais que eventualmente nós podemos receber. Theo, naquela obra de André Luiz intitulada A Vida Continua, nós temos um casal que estão ali num veículo em movimento. Então tem o motorista e tem a sua companheira que está do lado dele, e no banco traseiro quem que está lá? Um desencarnado parente deles ali. E que do nada, entre aspas, do nada, os dois, o casal ali na frente, começa a se recordar, nossa, estou com saudade do fulano, de repente me deu lembrança dele e tal, etc. Essa lembrança, o que é? É o espírito que está ali, junto deles, transmitindo a sua vibração e eles acabaram captando. Então, é um processo de comunicação. De repente, quando nós não estamos pensando em nada e vem à mente um pensamento, uma ideia, um sentimento daquele nosso ente amado, que nós, obviamente, não estávamos ali, ao menos naquele momento, pensando nele, de repente vem aquele pensamento, pode ser que eventualmente ele esteja se comunicando conosco. Ora que nós, então, temos que aproveitar para fazermos uma prece, agradecer a Deus essa oportunidade e tentarmos confabular, ou seja, conversar com ele naquele momento, dizer que está tudo bem, que ele esteja bem, e por aí vai. Ô Jorge, nessa situação que você colocou, né, que o Chico citou, que o telefone só toca do lado de lá, e veio uma imagem na minha cabeça, tipo assim, o telefone só toca de lá para cá, mas para isso a pessoa de lá tem que ter créditos para fazer essa ligação e tem que ter uma necessidade para fazer essa ligação, que você nunca vai pegar seu celular e ligar para uma pessoa sem ter... você não vai conseguir ligar sem ter crédito, e outra, se você não tiver assunto, não tiver o que falar, você não vai ligar. Eu acredito que deva funcionar, o processo deve ser dessa mesma maneira, né? Quando tem necessidade e a pessoa tem o crédito para isso, ela faz. Quando não precisa, que é aquela coisa natural, não tem para que esse contato, né? A sua analogia é bem inteligente, parabéns, realmente, é bem isso mesmo. Vai depender de vários fatores. Dentre eles, que nem você mencionou, a questão do merecimento.
haviam muitas pessoas que iam para Pedro Leopoldo ou para Uberaba para procurar, enquanto o Chico estava aqui encarnado e no auge do seu trabalho mediúnico, psicográfico, pais, irmãos, parentes, amigos, enfim, que iam procurar o Chico para obter daqueles que partiram alguma mensagem deles do além. E muitos, inclusive, não receberam. Muitos, inclusive, não recebiam essas mensagens, porque é uma questão de conveniência que não dá para nós apreciarmos, porque isso depende muito da decisão vinda do mundo espiritual. Mas então, repito, isso somente é possível quando a espiritualidade analisa vários fatores, vários elementos que então entrarão na ordem das coisas. Eles verificarão se há ou não interesse, se há ou não mérito, se há ou não conveniência que aquele ente amado se comunique. Mas uma coisa é certa, não existe só esse mecanismo de comunicação. Esse é um dos, mas o mais comum é quando nós nos desdobramos através do sono físico, sonhos, enfim, nós teremos aí contato com esses nossos entes amados, basta que nós oremos, não que seja uma oração de exigência, mas uma oração em que nós nos submetamos aos desígnios de Deus e, por exemplo, faça-se a tua vontade, ó Pai, mas se for possível eu gostaria de ter acesso ao meu parente já desencarnado que se encontra no além para que eu possa ter notícias dele. E se for do nosso merecimento, e se essa criatura estiver preparada, a espiritualidade com certeza vai nos propiciar essa viagem ao além e em que nós nos comunicaremos diretamente com essas criaturas sem qualquer intermediação. Naquela obra de André Luiz, Entre a Terra e o Céu, Theo, nós vemos ali mães, por exemplo, cujos filhos desencarnaram em tenra idade, estão ali sequiosas de terem uma notícia dos seus filhos, mas quando chega a noite, elas dormem, os espíritos superiores, protetores daquela família, levam os espíritos dessas mãezinhas encarnadas até essas regiões onde habitam essas crianças desencarnadas, uma região do além, que congregam crianças, e levam-nas a visitar os seus filhos nessas instituições existentes no além que cuidam dessas crianças. Então, para vocês verem que, de um jeito ou de outro, nós teremos contato com esses nossos entes amados, sem dúvida. Tá certo. Ô Jorge, tem uma pergunta aqui do nosso amigo, deixa eu ver, que é o Jair. O Jair é aqui de Bauru, ele nos acompanha pela página do Facebook do Sidney. Ele pergunta assim, como identificar um karma, Jorge? Como identificar um karma? O karma é uma expressão muito utilizada pelos nossos irmãos, os orientais, que, em outras palavras, significa causa e efeito. Como disse Jesus, a cada um será dado segundo as suas obras. Então, karma, nós identificamos o karma, ou seja, uma situação inevitável e imutável pela qual nós temos que enfrentar, com base naquela informação, Theo, dada por Emmanuel, naquela obra intitulada Pensamento e Vida. Ali no capítulo 19, ou salvo engano 22 dessa obra, ele diz como nós podemos identificar o karma. O karma se identifica quando, evidentemente, determinadas situações da vida são imutáveis e inevitáveis. Aí ele cita como exemplo nascimentos cujas crianças já trazem ao nascer determinadas patologias incuráveis. Entram na vida com determinados aleijões ou determinadas situações da vida que não há como nós mudarmos aquilo. Porém, Theo, o karma, embora ele tenha a característica da inevitabilidade e da imutabilidade, Pedro, no seu evangelho, ali encartado na Bíblia, no Novo Testamento, no capítulo 4, versículo 8, Pedro disse o seguinte: e em verdade vos digo que ameis uns aos outros com intensidade, porque o amor cobre a multidão de pecados. É Pedro, Theo, nos mostrando que existe sim uma possibilidade de nós interferirmos na inevitabilidade, na imutabilidade de uma situação kármica. Exemplo, nós podemos mencionar, isso é um caso clássico dentro da doutrina espírita, onde muitos já devem ter ouvido essa narrativa, em que um camarada era uma pessoa muito boa, Theo. Uma criatura boníssima, um doce, ali no meio social onde ele estava inserido. Então, cumprindo mais um dia de atividade, de repente aconteceu dele se acidentar nessa empresa. Ele era operário.
E nisso ele veio a ter um dedo da mão decepado. E, obviamente, foi aquela correria, foi para o hospital, suturou, etc e tal, mas enfim, perdeu o dedo. E muitos ficaram ali, tipo, se perguntando, nossa, justamente aconteceu isso com o fulano, um cara tão bom, um cara tão maravilhoso, quando há tantas pessoas que não valem nada nessa vida e não acontece nada, e foi acontecer com uma pessoa boa, um homem de Deus. Só que, curiosamente, Theo, esse camarada, ele era espírita e ele frequentava um grupo mediúnico. E certa feita ele estava lá nesse grupo mediúnico um pouquinho chateadão com o que havia acontecido, e veio um mentor amigo e se comunicou através da mediunidade e disse assim, meu filho, você está chateado com o que aconteceu, mas vou lhe dizer o seguinte, é para você se alegrar, porque era para você ter perdido um braço inteiro, você perdeu só um dedo. Porque no Brasil colônia, no tempo da escravatura, você foi um senhor de engenho que quando os escravos faziam alguma coisa de errado, te contrariava, você mandava colocar o braço deles na moenda. Você triturava o braço deles ou as pernas deles. Então era para você perder a perna ou um braço inteiro. Você perdeu só um dedo. Mas como você amou muito, como você amealhou méritos, adquiriu merecimento pela grande extensão de obra no campo da caridade, do amor, da compreensão e da espiritualidade que você vem realizando ao longo desses anos na sua vida, isso amenizou o karma. Ou seja, para quem ia perder um braço, perdeu só um dedo, tá de bom tamanho. Tá no lucro, né? Então nós vemos aí que o karma, em regra, ele é imutável. Nós teremos que passar por aquilo conforme diz Emmanuel, que a característica de uma situação kármica é a imutabilidade, é a inevitabilidade daquela situação. Ou seja, inevitavelmente nós enfrentaremos aquilo com um choro ou não. Todavia, a exceção é que, eventualmente, aí quem define a espiritualidade e não nossas meras teorias, a espiritualidade quem define isso, pode ser nesse exemplo que nós demos para vocês, que esse karma possa vir a sofrer um abrandamento e a criatura não ter que passar por aquilo totalmente. Mas para isso existem também aí vários elementos a serem analisados, apreciados pela espiritualidade superior. Hoje no programa Pinga Fogo, respondendo às perguntas de vocês que nos acompanham, Jorge Salomão. Sidney Fernandes hoje não está aqui conosco, mas com certeza está nos acompanhando. Um grande abraço para o Sidney. Um grande abraço também para o Sérgio Totti, que me auxilia aqui nas perguntas tanto do Facebook, do YouTube e também da página do Sidney Fernandes, Jonathan Santos e Reginaldo Viana, na retaguarda aqui da nossa programação. Sérgio, agora a pergunta vem daqui de pertinho, de Agudos. O nome da nossa amiga é Cláudia. Sérgio, eu falei Sérgio, né? Jorge, perdão. A Cláudia de Agudos, ela pergunta: após algum tempo de mediunidade, ela pode mudar a sua característica, tipo de vidente para psicográfica? Naturalmente que sim, Cláudia. Obrigado pela sua participação. Nós vemos isso, por exemplo, naquela obra de Herculano Pires, um grande expoente do espiritismo, que Emmanuel chegou a dizer o seguinte. Emmanuel disse em relação à pessoa de Herculano Pires, que Herculano Pires foi a régua que melhor soube medir Kardec. Olha só, Theo. Um elogio vindo de Emmanuel. Esse espírito de alto gabarito intelectual e moral. Naquela obra de Herculano Pires, intitulada Mediunidade, Cláudio, você pode encontrar informações desse grande estudioso da doutrina espírita, já desencarnado na década de 70, o Herculano Pires. Nessa obra ele diz o seguinte, que na medida que o médium for exercitando a sua mediunidade com Jesus, e a mediunidade com Jesus é aquela mediunidade escoimada do personismo, do vedetismo, do egoísmo, do orgulho, da presunção, da vaidade, enfim, é a mediunidade com Jesus. Ele diz que é possível, sim, que esse médium venha a ter um desenvolvimento na sua faculdade mediúnica, e também quem fala muito disso é Divaldo Pereira Franco, que na medida que o médium ele vai se esforçando, ele vai naturalmente tendo aí uma ampliação do seu potencial mediúnico, a ponto, por exemplo, de vir a desenvolver outras possibilidades mediúnicas que até então ele não tinha. É igual um curso que nós realizamos aqui na Terra e nós nos especializamos. O que vai acontecer? Nós estamos aí realizando curso de especializações em várias áreas aqui no campo profissional. Nós vamos ascendendo a novos postos de ocupação dentro de uma organização hierárquica numa empresa.
Do mesmo modo, claro que com as suas variantes aí, mudando o que deve ser mudado, ocorre também no campo mediúnico, mas obviamente o médium não pode, em hipótese alguma, criar essa ideia de que o que ele fizer aqui amanhã vai ter uma mediunidade diferente. Por exemplo, sair de médium psicofônico consciente para semiconsciente, de semiconsciente para inconsciente, ou desenvolver determinados fenômenos, por exemplo, vidência, audiência, clarividência, clareaudiência, psicometria e muitos outros fenômenos relacionados ao aspecto mediúnico ou anímico. Então, voltando à sua pergunta, a resposta é sim. O médium pode sim vir a ampliar os seus potenciais, mas para isso é preciso trabalhar com Jesus, estudar muito, trabalhar bastante no campo do bem, aprimorar-se constantemente no campo do estudo e da prática do exercício da faculdade mediúnica e do bem e do amor ao próximo. São 15 horas e 45 minutos. Mais uma pergunta aqui para o nosso amigo Jorge. A Ana, agora eu acertei, né, Jorge? Eu falei? Tá, eu falei certo agora. Tá valendo. A Ana de Pederneiras. É interessante essa pergunta. Podemos receber mensagens de espíritos que desencarnaram ainda crianças? Podemos sim, com certeza. Amiga, boa tarde, Ana. É um prazer tê-la em nossa companhia e obrigado pela sua participação. Se você pegar aquela obra intitulada Vitória, você vai verificar, amiga, que essa obra ela tem ali registros de comunicações psicográficas dadas pelo Chico Xavier. E o lindo desse livro, Theo, intitulado Vitória, é que ali tem a foto do espírito comunicante, tem ali todas as informações bibliográficas dessa criatura, cidade, ano do desencarne, ano do nascimento, etc. Vários detalhes. E depois vem a mensagem. E ali, nessa obra, eu vi, tem a foto de um menino, criança. O menino tem, na época, tinha 8 anos de idade. 8 anos de idade. E ele, então, se comunicou pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier e deu a sua comunicação psicográfica. Então é possível sim, mesmo porque existe uma prova irrefutável nessa obra intitulada Vitória, e você vai localizar esse menino comunicante de apenas 8 anos de idade, tendo se comunicado pela mediunidade do Chico Xavier, dando a sua mensagem de consolo e conforto aos pais que ficaram aqui na retaguarda. Agora a pergunta é de quem? Deixa eu ver aqui, da Maria de Bauru. Por que as reuniões espíritas de desobsessão no SEAC são fechadas ao público? Ela se refere isso antes da pandemia, mas de uma característica geral, porque eu acredito que particularmente essas reuniões são realmente fechadas. Qual é esse motivo, Jorge? Independentemente da pandemia ou não, essas reuniões são fechadas, Theo. Por quê? Obrigado, Maria, pela sua participação, que Deus abençoe. É muito importante que vocês participem sim. Independentemente da existência de pandemia ou não, essas reuniões, elas são restritas. Elas têm caráter restrito. É porque é um privilégio para os que participam dessa reunião? Não é um privilégio. Existe todo um preparo. De modo que aqueles que não têm preparo algum ingressam para essas reuniões, é possível, há um risco muito grande dessas pessoas que ingressam nessas reuniões sem o devido preparo e o conhecimento necessário para lidar com as forças espirituais, saiam dessas reuniões acompanhados dessas entidades. Isso pode até inclusive gerar processos obsessivos graves, como já aconteceu no passado. Então existe toda essa cautela para que aqueles que vão participar desses grupos, principalmente desobsessivo, Theo, que é muito sério, porque você vai lidar com espíritos que integram falanges do além, que tem como meta, enfim, infelizmente, praticarem o mal a nós que estamos aqui na Terra ou aos outros que estão lá no mundo espiritual. Esses espíritos, muitas vezes, se nós tivermos a habilidade para lidarmos com ele, para podermos lidar com essas energias que eles emitem, pode ser que eles nos acompanhem até nossas casas, pode ser que eles nos obsedem. Então, para que isso não ocorra, essas reuniões são, de fato, sim, restringidas a esses grupos de pessoas que fizeram um curso na casa denominado os COENS, que são cursos que capacitam os futuros participantes desses grupamentos mediúnicos a entenderem a dinâmica de um trabalho dessa magnitude, dessa natureza. De modo que, por exemplo, nós não poderemos jamais, em hipótese alguma, admitir
um aluno sem qualquer conhecimento das leis da química e da física para um laboratório e de repente dar para ele um tubo de ensaio, uma pipeta, uma substância química que seja, e ele de repente, inadvertidamente, acaba misturando uma substância com outra e pode provocar uma explosão naquele laboratório. Verdade. Então, existe o quê? Um estudo, um preparo, ele precisa estudar as leis da física, da química, entender a dinâmica dos átomos, das moléculas, dos íons, dos cátions, ânions, e por aí vai. Para que ele possa, então, quando for combinar os elementos, saber o que ele está combinando para não causar um acidente grave. Do mesmo modo acontece com aqueles que irão para esses grupamentos, eles recebem toda uma formação teórica e prática nesses denominados cursos COENS de formação e orientação e capacitação para participantes desses grupamentos mediúnicos, para que eles possam, então, aprender a lidar com esse fenômeno, como rechaçar energias negativas, como se defender de determinados fluidos morbosos e por aí vai. Então, não está, obviamente, aberta ao público essas reuniões por conta dessa precaução. Existe uma precaução até mesmo para se tomar cuidado com aqueles que eventualmente querem se enveredar para um terreno que não conhecem. Então nós precisamos conhecer, porque o Cristo, Theo, havia dito o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que é verdade, senão nós entendermos a dinâmica desses processos de comunicação do mundo além com os que estamos nós aqui na Terra encarnados, para que não sejamos futuramente ludibriados ou que nos tornemos marionetes ou joguetes nas mãos dessas entidades que muitas vezes querem pegar os incautos, ou seja, os despreparados, e aí então se acoplarem a ele e causar um processo de sugação de energia ou chamado vampirismo, que nada mais é do que obsessões terríveis. É por isso, é mais por precaução, não é privilégio, não é simplesmente para se criar um grupo aí à parte, com pessoas aí que têm a aura de sabe tudo, ou pessoas que estão aí dentro de uma questão esotérica. Não, absolutamente nada disso. É mais por precaução, é mais para fazer com que as pessoas possam participar desse grupo mais capacitados para lidar com essas forças das trevas ou não, e que ainda nós sequer conhecemos na sua integralidade. A próxima pergunta aqui no nosso programa Pinga Fogo, hoje, Jorge Salomão respondendo às perguntas dos nossos amigos das redes sociais do Centro Espírita Amor e Caridade e também do escritor espírita Sidney Fernandes. Muito obrigado, Sérgio Totti, por estar me ajudando aqui a pegar as perguntas e passá-las até o Jorge. Jorge, a Irene Polon faz a seguinte pergunta: eu gosto muito de dramaturgia, ver os atores contracenarem filmes, novelas e teatro. Gosto de ver os atores incorporar um personagem que parece de verdade, imitando a vida real. O que a doutrina espírita tem a dizer sobre esses personagens? Pode haver colaboração ou incorporação de espírito? Pois tem atores talentosos, por exemplo, Fernanda Montenegro, que quando está atuando, a gente vê o personagem menos ela. A doutrina espírita tem alguma coisa a dizer? Você sabe, você tem alguma coisa para nos falar sobre esse tipo de situação, Jorge? Olá, Irene, boa tarde, obrigado pela sua maravilhosa participação. Posso afirmar para você com toda certeza, Irene, que sim. Há artistas que inclusive já até deram seus depoimentos que num determinado instante em que eles estão ali vivenciando aquele papel, eles já não mais sentem que são eles enquanto artistas, mas que eles já estão inclusive incorporando, digamos assim, encarnando o próprio personagem. E eu posso dizer para você o seguinte, Irene, que na obra de Kardec, intitulada Livro dos Médiuns, tem uma passagem muito curiosa, eu não vou me recordar o capítulo, mas está no Livro dos Médiuns, em que os espíritos comentaram para Kardec que, por exemplo, eles estavam assistindo a uma ópera, o Oberon, aqui na Terra. Os espíritos estavam assistindo. Você pode pegar esse aí também no Livro dos Espíritos, que trata ali, por exemplo, dos espíritos em relação à cultura, às artes. Então, eles estavam assistindo uma ópera aqui na Terra intitulada Oberon, e os espíritos perceberam que os músicos, todos os integrantes daquela sinfonia, eles estavam meio como que descompassados. E os espíritos que estavam assistindo, eram espíritos aí que tinham lá um certo grau de evolução, entenderam por bem ajudar os integrantes daquela sinfonia e acabaram por influenciá-los positivamente, magnetizando todos os integrantes daquela sinfonia, quando de repente as pessoas que estavam até então um pouco
até mesmo bocejando com aquela sinfonia meio desagradável, viram que de repente uma hora para outra mudou. Mudou a partir do momento que esses espíritos acabaram injetando uma dose de ânimo, portanto, de magnetismo espiritual aos músicos, aos que estavam ali participando de todo esse evento artístico, cultural, e isso nos mostra, portanto, que a espiritualidade, quando percebe que a arte ela vai desenvolver aí ideias positivas, favoráveis, etc. Os espíritos superiores tomam partido, digamos assim. E muitos, então, os que estão aqui na Terra, que são artistas, eles têm aí, por exemplo, uma sensibilidade aguçada, ampliada pela própria espiritualidade, que vê naquilo algo de interessante para que a população possa, de fato, acompanhar aquilo de uma forma mais dinâmica, mais magnetizada, mais espiritualizada, digamos assim, e eles interferem de forma positiva, conforme tem nessa narrativa que eu estou passando aí para vocês. Então existe a possibilidade, sim, sem dúvida alguma. Tá certo. Jorge, a próxima pergunta vem do José Roberto, ele também é da cidade de Agudos. Se existem tantos caminhos adequados para buscar Deus, por que há tanta briga para defender qual é a melhor religião? Boa tarde, José. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua pergunta. Bom, minha gente, o negócio é o seguinte, as religiões são caminhos, e são caminhos bons, todas elas indistintamente. As religiões, obviamente, que se prezem a fazer com que nós, os homens, a humanidade, nos modifiquemos moralmente falando. Então, religiões são caminhos. Se eu perguntar para você, Theo, por exemplo, ô Theo, eu não sou de Bauru, e onde fica o Centro Espírita Amor e Caridade? E você vai dizer, olha, o Centro Espírita Amor e Caridade, Jorge, para você chegar até lá, você pega a rua tal, YZ e assim vai. E de repente, em um determinado momento do meu roteiro, eu pergunto para mais alguém, olha, onde fica o Centro Espírita Amor e Caridade? Pergunto para 2, 3, 4 pessoas. O que vai acontecer? O Theo explicou de uma forma, mas para que eu atinja o objetivo, que é chegar no SEAC. O interrogado B, eu perguntei para ele, onde chega ao SEAC, ele passou também, mas por caminhos diferentes, mas para eu chegar no SEAC. E o interrogado C, idem, me passou informações por outros caminhos, mas que vai me levar àquele mesmo objetivo. Portanto, religiões são caminhos que nos levam para o mesmo objetivo, para o mesmo destino, que é para Deus. Agora, o grande problema não é as religiões. São os homens que estão por detrás das religiões que acabam, muitas das vezes, diante da imperfeição de que nós somos portadores, e muitas das vezes grandes portadores de misérias morais terríveis, então nós acabamos por deixar que esse lado sombra nosso impere, e então nós criamos essas rivalidades desnecessárias, inúteis e não queridas por Deus, por conta dessa ou daquela denominação religiosa, mas isso fomentado não pela religião em si, mas pelos homens. Então não são as instituições que são corruptas, não são as religiões que são más, mas sim aqueles que estão dirigindo de forma má, sombria, essas religiões, essas instituições. Então, infelizmente, onde há o elemento humano, e quando há esse elemento humano que tenha más intenções, aí ele acaba, infelizmente, maculando a imagem daquele símbolo, daquela instituição, daquela igreja, daquele centro, enfim, da religião, gerando essas confusões. Então, as religiões não são más, jamais. Todas são boas porque, no exemplo que eu dei inicialmente, vão nos levar a um destino que é o destino de fazer com que nós sejamos encaminhados a Deus através de nossas ações, de nossa moralização. Agora, o problema está em quem dirige. Em quem dirige essas religiões. Os seus representantes. O problema está nos representantes, não exatamente nas religiões. E a Francisca de Botucatu, você meio que acabou, né, respondendo a pergunta dela, mas eu vou só externá-la para que ela possa saber que a gente também viu aqui a indagação dela, que ela disse se existem várias formas de buscar a espiritualidade e essas independem de religiões, então qual o papel das religiões nesse contexto, que foi o que você acabou de explicar para nós aí, né, Jorge? Sem dúvida. Obrigado, Francisco, pela sua participação. Exatamente é isso aí que nós havíamos falado. A Joyce, através do grupo Pinga Fogo, no WhatsApp, ela pergunta assim, faz um ano que sinto... Ela não é bem uma pergunta, é uma indagação, é uma colocação. Já faz um ano que sinto uma energia ou toque suave. Às vezes parece um formigamento no topo da testa. Seria presença espiritual ou algo ligado ao chácara coronário?
Olá, Joyce. Uma ótima tarde para você e obrigado pela sua participação. Olha, para que possamos responder essa sua pergunta, lembrando que nós estamos aqui sem os meios necessários de obter de forma ampla esse aspecto fenomênico que eventualmente você esteja narrando. Eu queria saber o seguinte, isso ocorre em qualquer lugar, em qualquer hora do dia? Ou isso ocorre quando você, por exemplo, está ao centro, se é que você é espírita, enfim, eu estou aí contra-perguntando, tá? Por quê? Porque essas contra-perguntas são muito importantes para que nós possamos chegar a uma resposta para você. Mas vamos levar em consideração que essa ocorrência fenomênica esteja se dando dentro da casa espírita justamente no momento em que você participa de um grupo mediúnico. Opa, isso é interessante, por quê? Uma reunião mediúnica é um laboratório, onde nós somos testados, os integrantes desse grupo mediúnico, dentro de nossas possibilidades psíquicas, dentro de nossas possibilidades medianímicas, e em que os espíritos vão verificando, nos testando a que ponto nós podemos chegar no desenvolvimento ou na ampliação daquela faculdade através da corrente de energia que eles fomentam dentro daquele grupamento. Tá? Então, se isso estiver acontecendo dentro de um grupo mediúnico, pode ter, não tenha dúvida alguma que isso se trata de um processo de testagem fomentada pela espiritualidade superior daquele responsável por aquele trabalho, que está ali calibrando alguns pontos do seu perispírito, especificamente como você mesmo mencionou, no chakra coronário frontal, até onde eu me recordo que você falou aí, para que você possa então ter uma amplificação de determinadas percepções medianímicas ou psíquicas, tá? Agora, se estiver acontecendo no cotidiano da sua vida, é preciso que nós verifiquemos, preciso que você verifique quais as causas que eventualmente estejam produzindo esse tipo de sensação. Será que não é um problema de natureza orgânica? Não sei. Será que é algum problema de natureza psíquica, psicológica, emocional? Não sei. Será que é algum problema de natureza alimentar? Também não sei. Então, por isso que seria interessante, para que possamos definir a resposta a essa sua pergunta, que tivéssemos maiores elementos, por exemplo, se você está tendo esses sintomas, essa sintomatologia dentro de um grupo mediúnico, na casa espírita, ou no momento que você faz o evangelho, no momento que você ora, ou isso indiscriminadamente ocorre quando você está, por exemplo, no seu trabalho, na sua casa, na rua, nos falta elementos, Theo, mas... Ela diz aqui, Jorge, que ocorre no centro espírita e também em casa em qualquer horário. E ela diz que começou após ela fazer um tratamento espiritual. Ah, interessante. Então, aí nós já temos elementos para dizer que isso tem uma causa, tá? Tem uma causa de natureza, portanto, espiritual, porque você disse que o início, a causa de tudo foi através do tratamento espiritual que você se submeteu. Não tenha dúvida que enquanto você se submeteu a esse processo de tratamento espiritual, a espiritualidade superior, os magnetizadores do além, os médicos do além, deram alguma calibrada nessa região específica que você mencionou, no chakra frontal ou coronário, aí seu, e isso de certo modo acabou ampliando talvez uma capacitação sua para que isso futuramente possa lhe trazer alguma expansão, seja no campo psíquico, uma faculdade anímica, ou numa faculdade medianímica ou da mediunidade. Só o tempo poderá nos dizer. Então, sem dúvida alguma, agora, com esses complementos de informação, nós podemos dizer que, naturalmente, isso foi algo provocado pela espiritualidade, de forma, obviamente, saudável, através de um processo que você se submeteu, em que eles muito provavelmente deram uma calibrada nesses chakras mencionados aí, e isso então passou a fazer com que você tivesse essa sintomatologia positiva, entenda bem, positiva, que futuramente isso pode vir a favorecer você num desenvolvimento ou numa ampliação de alguma faculdade, repito, anímica ou mediúnica. Jorge, a próxima pergunta, a pessoa diz assim, a Luzia Alves. Ela disse que ontem foi visitar a sogra dela e de repente ela sentiu um cheiro muito forte de cigarro. E ela disse que viu o espírito do sogro dela, que era fumante, e pediu para tomarem cuidado com a pandemia. Diz que esse espírito estava aflito, era o espírito da mãe do sogro dela. E ela quer saber como ela pode ajudar nessa situação. Ela diz ser médium vidente. Interessante, bem interessante. Aí nós temos alguns detalhes para analisarmos.
o cheiro de cigarro para caracterizar a presença dessa entidade. Estamos imaginando que ninguém mais na residência, depois da partida dessa criatura, se dá ao hábito de fumar. O cigarro, então, era talvez um hábito tão somente específico dessa criatura já desencarnada. Esse cheiro foi para caracterizar que tinha uma presença ali, que aí a sua faculdade de vidência desvendou e verificou tratar-se desse parente que veio com essa preocupação para que vocês possam se cuidarem diante dessa situação pandêmica do coronavírus que nós estamos enfrentando. Então isso é curioso, bem interessante sim, porque é uma entidade, não sei quanto tempo faz que ela desencarnou, mas que talvez por conta dessa situação, obviamente não que do outro lado ele esteja fumando, tá? Vamos entender muito bem isso daí. De duas uma, pode ser que ainda, não sei qual é o tempo de desencarne dessa criatura, não sei qual foi o tipo de vida que ela levou aqui na Terra, porque obviamente quando desencarnamos, se somos fumantes, estaremos com vício do outro lado da vida. Se formos os que usam os estupefacientes, como a cocaína, como a maconha, como LSD, as drogas de uma forma geral, nós seremos drogados do outro lado. Se sairmos daqui na condição de alcoólatras, seremos alcoólatras do outro lado. Então, nessa situação específica mencionada aí, não sei exatamente essa situação desse camarada aí. Mas ele... Não sei se ele desencarnou bem ou não, mas enfim, ele veio com essa preocupação, dizendo para que a família se cuide diante dessa situação pandêmica. É curioso por conta desse lado, que ele demonstrou uma preocupação, é positivo isso daí. Agora, para ajudá-lo, obviamente, você tendo faculdade mediúnica, faculdade anímica, vidência, nós sabemos que o melhor meio de auxiliarmos aqueles que partiram do outro lado da vida é a oração. Isso nós aprendemos, inclusive, naquela obra de Kardec, Theo, intitulada Céu e Inferno, onde nós vemos ali a segunda parte dessa obra Céu e Inferno, em que Kardec ele registrou comunicações de espíritos felizes, infelizes, suicidas, e espíritos perturbadores obsessores nessa obra aí. E todos, até mesmo os espíritos felizes, todos têm uma tônica no seu discurso, uma constante no seu discurso. Qual é? Orem por mim. Desde os espíritos felizes, infelizes, os espíritos endurecidos, os espíritos suicidas, todos eles falam, olha, desse outro lado da vida, a única coisa que funciona em termos de instrumental de auxílio para nós que estamos fora do corpo físico e nessa quarta dimensão é necessariamente a oração. Então, portanto, aqueles que querem ajudar os que estão do outro lado da vida, talvez uma situação um pouco complicada diante do gênero de vida que tiveram aqui na Terra, não tem instrumental melhor que não seja o instrumental da oração. É o melhor instrumento que nós temos para ajudar os que estão do outro lado da vida, os desencarnados. 16 horas mais 4 minutos. Hoje, Jorge Salomão respondendo as perguntas aqui no programa Pinga Fogo. E antes da próxima pergunta, uma perguntinha referente a alguma coisa que você já falou, Jorge. A Arlete Fâncio, ela diz assim, por favor, poderia perguntar ao Jorge sobre o livro Vitória que ele mencionou? Quem psicografou? Ela diz que não está conseguindo informações no Google sobre esta obra, Jorge. Tá. Essa obra aí, minha querida, é o seguinte, o título dela é Vitória. Na verdade, ela foi compilada, ela foi elaborada por um autor encarnado. Ela não é uma obra psicográfica, mas ela é uma obra em que esse autor, não me recordo o nome do autor agora, o Theo, se você conseguir pegar aí pela internet... eu não vou lembrar o nome desse autor, desse organizador dessa obra, que pegou várias comunicações psicográficas do Chico, reuniu elas e formou esse livro intitulado Vitória. E as comunicações... Então não se trata de um livro, vamos dizer assim, mediúnico, não foi produzido por um espírito, mas foi produzido por um encarnado, que pegou dezenas de mensagens do Chico e então compilou, formou essa obra com as mensagens do Chico. Então não é uma obra psicográfica, mas é uma obra que contém mensagens do Chico que foram psicografadas por ele. Entendi. Conseguiu ver alguma coisa aí? Não deu tempo. Achei aqui, Jorge. É intitulada Vitória. Eu não vou lembrar se é do... Eu tenho ela em casa. O nome dela é Vitória, o nome da obra. Eu vou tentar depois aqui. Aí se você puder depois responder para ela até a hora que... Nós não estivermos no ar, eu tento procurar por aqui e passo. Ou se não, você passa o contato dela, que em casa eu pego
essa obra, tiro foto e mando para ela pelo WhatsApp, se for o caso. Só pegar o contato dela que eu passo. Ela está nos acompanhando pelo Facebook. Ah, pelo Facebook. Procura a página aí, o perfil do Jorge Salomão, segue ele, Arlete. Eu depois... não tenho. Ah, você não tem Face? Ah, então beleza. Depois ele passa pra gente e a gente traz aqui a informação para você. Eu não tenho Facebook. Jorge, a próxima questão aqui do nosso programa, a pessoa não quer se identificar, tá? Perfeito. Mas é o seguinte: seguindo o Espiritismo e outras religiões, o melhor caminho é perdoar sempre. Ela seguiu o conselho. Ela perdoou o marido por ter traído ela, e a situação continuou apesar dele prometer que teria acabado. Aí vem a questão: devo perdoar sempre? É o correto? Olá, minha amiga. Sinto muito pela sua situação. Você, obviamente, não é a primeira e nem será a última, infelizmente, tá? A sua pergunta é muito interessante e também tem a ver muito com as nossas dúvidas em relação a essa situação. Não, minha amiga, não. Nós temos que ser bons, não bonzinhos. Bons é nós adotarmos um princípio cristão que deve naturalmente reger as nossas vidas. Agora, ser bonzinhos já é sermos bobinhos. E sermos bobinhos é acharmos que nós temos a obrigação moral de estarmos sempre perdoando os achaques, os desprezos, as humilhações dos outros. Não. Se isso fosse verdade, o próprio Cristo não teria dito que, por exemplo, o divórcio seria, infelizmente, um mal necessário. Emmanuel, naquela obra intitulada Vida e Sexo de Emmanuel, ele comenta que, olha, quando os cônjuges já não têm mais condições de respirar pacificamente o mesmo ambiente doméstico, não existe outra alternativa, infelizmente, diz ele, que não seja romper isso através de um processo de divórcio, até mesmo para preservar maiores males que esse ambiente nocivo, pernicioso e tóxico possa provocar aos próprios cônjuges, inclusive às crianças ou os filhos que estão vivendo com esse casal que está aí numa situação de dificuldade. Então, eu posso dizer para você, inclusive, que o Cristo, nos ensinando que nós não deveríamos ser, em hipótese alguma, bonzinhos, mas bons, quando ele disse o seguinte, Theo, sede, disse Jesus, mansos como as aves do céu, como os pássaros, mas também sede astutos como as serpentes. Olhem só, Jesus nos mostrando que nós temos que ser bons, nós temos que ser mansos, mas não nos estimulou a sermos patifes, a sermos criaturas que nos coloquemos aí no dever de todas as vezes perdoarmos as humilhações, os achaques, os desprezos, às vezes até mesmo algumas vias de fato que nós somos colocados por aquele que não nos respeita. Tudo nessa vida tem limite, o perdão também, nesse sentido, tem limite. Agora, não venha nos dizer que Jesus disse para que perdoemos 70 vezes 7 vezes 100. Não nesse sentido. É num outro sentido, não nos confundam. Nesse caso específico que você está mencionando, obviamente que não. Você já perdoou uma vez, a pessoa deveria naturalmente emendar-se, melhorar-se, tendo em vista que você deu essa nova oportunidade em nome da família, em nome do amor. Mas se a criatura é uma criatura que não faz questão de ter o seu perdão, de ter o seu amor, de ter o seu reconhecimento e continua agindo do mesmo modo, ora, ninguém foi, obviamente, ninguém está obrigado a vir nessa vida aqui para submeter-se a capricho dos outros aos quais nós temos possibilidades de agirmos, Theo, por exemplo. Isso aí não é um karma. Eu tenho que viver indefinidamente com o meu companheiro, com a minha companheira, porque é assim que deve ser, porque se é um processo kármico. Muito pelo contrário, todos nós temos direito de sermos felizes. E quando vemos que determinadas situações não nos fazem bem, não nos deixam felizes, existem mecanismos legais, existem mecanismos morais para que nós possamos pôr fim a essa situação de sofrimento, porque ninguém veio ao mundo para sofrer, disse Emmanuel. Então, não tem que perdoar sempre, não, nesse sentido que você está dizendo. Ou seja, colocando de novo aqui no ar, criatura foi traída uma vez, perdoou em nome do amor, da família, do histórico familiar, etc e tal. Mas a criatura continuou mantendo o mesmo comportamento, tem que perdoar de novo? Não, aí já chega. Tudo tem limite nessa vida. O próprio Emmanuel, nessa obra Vida e Sexo, ele diz que também dentro de um relacionamento há certas situações que têm que ser limitadas, porque senão nós vamos aí perder a nossa identidade, nós vamos nos anular.
E Emmanuel nos diz nessa obra Vida e Sexo que ninguém deve se anular em nome do amor, em nome de um ideal. Muito pelo contrário. Cada um tem que ter preservada a sua identidade e tem que se fazer respeitar. Inclusive, isso é bom e a espiritualidade, inclusive, quer que assim seja. Eu encontrei aqui um livro, não sei se é esse, Jorge. A capa tem uma pessoa segurando uma lanterna, escrito Vitória assim no pé. O nome desse Quem que é o fez a autor? compilação, Elias Barbosa. Esse mesmo, perfeito. Elias Barbosa, Arlete. Espíritos Diversos. Exatamente, é do Elias Barbosa. Eu estava tentando lembrar desse autor, é do Elias Barbosa. É Vitória. A capa, Arlete, tem uma pessoa segurando uma lanterna, escrito embaixo, assim, em letras grandes, em branco, a palavra Vitória. Então o Jorge acabou de confirmar pra gente esse mesmo, Arlete. Ele tem fotos dos desencarnados e tem as mensagens. É um livro emocionante, inclusive. É do Elias Barbosa. Bem, obrigado, Theo, pela força aí. A Maria, aqui de Bauru, ela pergunta o seguinte: eutanásia em humanos não é aprovada em alguns países e na maioria das religiões. Sacrificar um animal de estimação que está com alguma doença terminal seria pecado? Não é pecado. No campo humano, obviamente, nós sabemos que há implicações no que diz respeito à existencialidade daquela criatura que vai ter que passar por aquela situação de expiação, muitas das vezes num estado, digamos aí, vegetativo, e que a nossa legislação proíbe. Os próprios espíritos disseram a Kardec no Livro dos Espíritos que a eutanásia não é uma prática bem vista aos olhos de Deus. Na Suíça nós temos uma clínica que pratica a eutanásia, mas a princípio tem ela, e me parece que depois surgiu uma recentemente na Holanda que permite isso daí, mas são coisas muito pontuais desses países aí. Na Suíça é a clínica Dignitas. Tem até brasileiros inscritos, inclusive, que saem daqui para se matar lá. Isso é suicídio, tá? Isso é suicídio. Isso estou falando no campo nosso, humano. Nós temos aí nossos compromissos kármicos espirituais, tá? Agora, no tocante aos animais, até mesmo para preservar que o bicho passe por aquela situação de dificuldade, porque o animal não tem um processo kármico como nós. É muito diferente de nós, os humanos. Então, os animais, eles não têm essa situação kármico-espiritual. De modo que quando o bicho está passando por um processo de sofrimento, mais dor do que algo positivo, do que algo favorável, é desnecessário aquele sofrimento. Até mesmo, inclusive, os próprios veterinários, para dar aquela morte digna, porque eutanásia significa morte digna, não dolorida, enfim, morte suave, eutanásia significa morte suave, é recomendável para que o bicho não fique sofrendo, e também os que estão lá vendo todo dia, por exemplo, seu cão, seu gato, ou um outro animal qualquer que seja aí, sofrer horrores, enfim, é triste demais. Então, se tiver condições ali com o auxílio do veterinário e tal, etc., dar essa morte suave para esse bichinho que sofre muito e não tem, inclusive, outra solução, depende, como é muito comum nos animais, um câncer insidioso, cruel, que está matando o bicho de dor aos poucos e matando os proprietários também, não tem outro caminho. Não é pecado, não é pecado, porque não se trata de um animalcídio. Vamos criar esse neologismo, não é um animalcídio. É até uma necessidade naquele momento ali, porque vai deixar o bicho sofrendo. O que ele vai adquirir com aquilo? O que a família vai adquirir vendo aquele bicho sofrendo? Então, é necessário, sim. Eu faria isso e fiz isso com o meu cachorro uma vez, Theo, no passado. Isso foi em 2004. Ele contraiu leishmaniose, não tinha cura, estava sofrendo muito, estava com a barriga imensa ali. O veterinário falou: não tem o que fazer, Jorge. Eu falei: qual é a solução? Para dar um descanso pro bichinho, porque ele vai morrer, ele vai sofrer horrores, vocês vão sofrer juntos. Vamos dar um lenitivo para ele acabar com isso, e infelizmente acabou. O que a gente pode fazer? Mas eu também passei por isso. Não é pecado, não. Só reforçando para vocês, hoje o Jorge está aqui respondendo as perguntas. O Sidney não veio, mas o Jorge aqui, como sempre, trazendo para nós um pouco mais de claridade nas nossas dúvidas sobre a doutrina espírita. E se nesse ambiente de incertezas você necessita de um atendimento fraterno, estamos aqui para atendê-lo mesmo à distância. Atendimento fraterno online do Centro Espírita Amor e Caridade. Agende seu horário através do telefone 14 99162 7234. Ou você pode escanear esse código que aparece na sua tela, e de vez em quando ele aparece aí, para que você vá para uma página onde já tem ali alguns detalhes e você só faz o seu cadastro
e entre aí na nossa fila para que você possa conseguir uma pessoa que vai fazer o seu atendimento. Esse atendimento ele é online assim, mas você tem o contato, você conversa com a pessoa, não é uma coisa assim, ela é mecânica no sentido da tecnologia, mas do outro lado da linha tem uma pessoa que vai te ouvir, vai responder ali as suas questões, vai ouvir as suas indagações e é realmente um atendimento fraterno. A única diferença é que a pessoa está à distância. Jorge, a próxima pergunta aqui do nosso programa é da Valéria de Jaú. Ela pergunta assim: a tese das crianças índigo, qual a visão do Espiritismo a respeito? Olá, Valéria, tudo bem? Obrigado pela sua participação. Valéria, a questão dos espíritos índigos, ela foi muito bem aí elaborada, estudada através de palestras, de conferências pelo nosso grande Divaldo Pereira Franco, que, em síntese, ele diz tratar-se de espíritos que vieram com uma determinada programação ou conformação perispiritual diversa da conformação perispiritual. Conformação perispiritual, entenda-se aí, preparação no momento do reencarne, tá? Da reentrada aqui na Terra através do processo reencarnatório. Então, é um grupo de crianças, digamos assim, em que determinados psicólogos estudiosos da questão acabaram verificando tratar-se de um conjunto de sinais, um conjunto de características que acabaram, então, formando esse determinado grupo de crianças que tinham essa conformação psicológica, intelectual, bem diferente daquelas que até então se conheciam. Isso surgiu muito ali na década de 70, verificando que a partir desse período, dessa década aí, começou a haver esse tipo de comportamento diferente que caracterizava esses indivíduos para colocá-los nesse grupo dos denominados índigos. E esses espíritos índigos, segundo a doutrina espírita, isso dando créditos à fala de Divaldo Pereira Franco, são espíritos que vieram com uma determinada missão, mas muitos deles precisam ter aí o apoio familiar, porque acontece, conforme disse Divaldo, de muitos deles, inclusive por conta deles não estarem muito bem aí, digamos assim, amadurecidos ou terem um meio que os favoreça, acabam descambando, inclusive. Tornam-se rebeldes, são usuários contínuos da chamada Ritalina, que é para conter esse excesso de hiperatividade que caracteriza muito essas criaturas aí, porque ainda estão muito à mercê de influências do mundo espiritual, de existências pretéritas, de compromissos assumidos. Então eles precisam ter não são espíritos, fizemos bem, viu, Theo? Não são espíritos evoluídos. Muitos pensam, índigo é espírito evoluído. Não, não é espírito evoluído. Uhum. São espíritos que têm uma conformação espiritual, portanto, foi relegada uma determinada missão para eles, que compete a eles, pelo livre-arbítrio, seguir o caminho do bem ou o caminho do mal. Não são espíritos superiores, nem espíritos evoluídos. Pode ser que num desses grupos aí apareça algum que tenha lá um grau de evolução e leve adiante a sua missão, mas muitos são espíritos imperfeitos, que têm lá suas dificuldades, mas vieram com um determinado objetivo, uma determinada missão, que precisam contar com o apoio da família, uma família muito bem esclarecida, para que possa oferecer para eles as ferramentas para que eles não descambem diante do excesso de inteligência e capacitação intelectiva que eles têm. São espíritos que carecem mais, não de informações no campo da intelectualidade. Claro que o intelectual é fundamental, mas são espíritos que precisam, para poder levar a cabo, ou seja, muito bem, essa sua missão, o processo da moralização. Eles precisam ser bem orientados. É preciso que nós lancemos, quando percebemos que há dentro da família algum indivíduo com essas características, com essas condições, o elemento moral. Porque se eles não tiverem o elemento moral, mas eles têm muito desenvolvido o elemento intelectual, eles vão cair aí, talvez, no terreno da perdição, dos excessos. Então, nós precisamos estar preparados, sim, porque são espíritos altamente indagadores, como, por exemplo, você conversa com uma criança e conta para eles que a humanidade, não desrespeitando qualquer credo religioso aí, mas só um exemplo, que a humanidade veio de um único casal, Adão e Eva, a criança de 3, 4 anos vai falar, não, isso é besteira, eu não acredito nisso. A criança. Eu já vi crianças falar isso. Eu não acredito, tio, nessa história. E os pais ficam embasbacados. Quer dizer, são espíritos preparados. São espíritos potencialmente índigos, porque já tem um preparo maior do que aqueles espíritos que fomos nós, por exemplo, que lá no passado, inclusive, Theo, há menção por parte aí dos nossos bisavós, avós, bisavós, etc e tal,
que outrora nós nascíamos com os olhos fechados. Hoje as crianças nascem com os olhos abertos e quase falando, inclusive. Tá? É o grau de inteligência dela. Então, é uma característica desses espíritos dessa atualidade, espíritos esses que estão vindo aí, obviamente, mas precisam, repito, do apoio da família, porque não são espíritos superiores, mas precisam do apoio da família, no elemento quesito moral, que a família dê muito moral, dê muita espiritualidade, não digo religiosidade. Não é excesso de religiosidade que salva, mas sim é o processo de moralização que salva as criaturas. De modo que as famílias têm que estar preparadas para injetar a semente dos princípios cristãos, dos princípios evangélicos nessas criaturas, para que eles possam equilibrar, como diz Emmanuel naquela obra Vida, Pensamento e Vida, as asas do saber e as asas do amor, para que eles possam, então, dar cabo à missão para a qual eles vieram aqui na Terra. Tá certo. Eu tenho um sobrinho, ele tem 4 anos. O pai dele, o meu cunhado, ele assim não é uma pessoa que tem muitos estudos, ele não é assim uma pessoa muito preparada no que diz respeito a estudos, essas coisas, que ele morava lá em Minas, na roça, né, e ele veio recentemente para cá. E esse filho dele, a gente analisa algumas coisas que ele diz, Jorge, são coisas que, se a gente for equiparar ele com o pai dele tem uns 40 e alguma coisa, ele é muito superior ao pai dele na questão de inteligência e percepção de certas situações. No que diz respeito, outro dia minha esposa e a mãe dele foram para algum lugar, aí ele fez um comentário lá, falou, elas estão demorando, certeza que estão vendo alguma coisa de cabelo, bijuteria, essas coisas. Mas ninguém nunca imaginou aquilo. Quando chega, elas realmente estavam fazendo aquilo que ele comentou. Olha, e ele tem certas atitudes e certas palavras que ele coloca na conversa da gente, assim, que dá para perceber que ele tem, assim, alguma coisa a mais. Ele é muito bem ativo. E eu acredito que muitas das crianças que hoje em dia nascem têm já essa percepção um pouco mais avançada em certas situações, né? Então, e é essa percepção avançada que você mencionou e que é uma das características desses espíritos denominados espíritos índigos, que vem com essa capacitação mais aí ampliada. Mas, tendo em vista que vem com essa capacitação ampliada, pode ser que essa ampliação se torne um problema. Mas é um problema desde que os pais não saibam lidar com isso. Então é preciso buscar informações para saber como lidar com essas crianças e colocá-las nos eixos, no momento certo, porque às vezes esse excesso de capacitação, de percepção que elas trazem, pode ser que isso eventualmente, se não for bem aí utilizado, acabe até gerando algo negativo para essas pessoas e que acabam descambando aí para os excessos, por exemplo. Né? Então, é como sempre, depende muito da família. A família integrada bem com essas crianças aí, denominadas índigos, a fim de dar a elas todo o apoio necessário que elas precisam para poder entender essa percepção ampliada que elas têm diversamente de nós, por exemplo. O Eliseu, Jorge, a pergunta dele é meio extensa aqui, eu já dei uma arrumada aqui, então vou fazer ela para você. Ele fala assim, sobre o livro dos médiuns, sobre 50 tipos de mediunidade. Por que hoje nos meios espíritas não vemos debater esse assunto? Será talvez que ainda a humanidade não está pronta para falar sobre comunicações de meios tecnológicos? Hoje toda a humanidade estaria tendo um ensaio pelos telefones, computadores, através das videochamadas para um possível aperfeiçoamento do homem sobre a Terra? E talvez essa tecnologia esteja disponível daqui a uns 100 anos, nossos netos e bisnetos, para que eles possam se comunicar conosco no mundo espiritual? Olá, Eliseu. Boa tarde, obrigado pela sua participação. Já há, inclusive, estudos que foram realizados na década de 70, 80, e tem uma obra que foi publicada ali na década de 90, intitulada Transcomunicação Instrumental. É uma obra que tem um caráter eminentemente científico e nos mostra, inclusive, a forma de comunicação dos espíritos, não somente através da mediunidade dos humanos, mas, curiosamente, Theo, através de instrumentos, que nem diz o Eliseu na sua pergunta aí. Nós temos ali o Vidcom, que são, por exemplo, uma comunicação dos espíritos através de aparelhos semelhantes à televisão, que é o chamado Vidcom, em que nessa obra que eu citei, intitulada Transcomunicação Instrumental, ali tem fotos, Eliseu, e tem inclusive narrativa dos grandes mestres da ciência parapsicológica que se ocuparam inclusive de estudar
esse processo de comunicação das almas dos denominados mortos, que na verdade mortos ninguém através de aparelhos eletrônicos, seja através de telefone, seja através de computador, seja através de aparelhos semelhantemente à televisão. Então, nessa obra aí, Eliseu, que eu cito novamente, Transcomunicação Instrumental, o tema se chama Transcomunicação. Transcomunicação instrumental porque são os espíritos se utilizando desses meios tecnológicos, sim, para se comunicarem conosco. E olha, Theo, que curioso, se você pegar ali no Velho Testamento, na Bíblia Antiga, no Velho Testamento, ali em Deuteronômio, você vai ver o quê? Moisés indo até ao Monte Sinai, onde ele recebe nas tábuas de pedra ali, o quê? Os chamados 10 mandamentos. Por um método de comunicação instrumental. É uma transcomunicação instrumental já naquela época de Moisés, em que ele levou as tábuas lá em cima e espíritos de alta envergadura moral fizeram, através de fenômenos físicos, que ficassem inseridos naquelas tábuas ali o regramento que a humanidade deveria seguir, conhecido hoje como os 10 mandamentos. Aqui é um processo de comunicação àquela época, dado pelos espíritos, de forma instrumental, não mediúnica. Olha só que curioso. Então. E nessa obra, que foi publicada na década de 90, intitulada Transcomunicação Instrumental, nós vemos aí sim grandes estudiosos, inclusive europeus de várias partes do mundo, estudando a fenomenologia espírita, ocorrendo, se concretizando por esses meios instrumentais, por esses aparelhos eletrônicos. E nessa obra, inclusive, há vídeo, que é chamado Vidicom, de espíritos que apareceram ali. Olha que curioso, tem fotos nesse livro aí, fotos reais tiradas pelos cientistas. Espíritos que se deixaram ver, por exemplo, na tela de um computador, se deixaram ver, por exemplo, na tela de um televisor, de um aparelho específico que eles criaram com um mecanismo eletrônico lá para receber essas ondas espirituais que são aí transformadas por esses aparelhos eletrônicos em imagem, por exemplo, por um mecanismo utilizado pela espiritualidade para influenciar os nossos instrumentos e dar comunicação via instrumental. Então, assim, Eliseu, há essa preocupação, sim, e se você pegar essa obra, você vai verificar que o tema já foi objeto de longos estudos e experiências científicas, inclusive. A Mariana Santos, pelo YouTube, ela pergunta: boa tarde, Jorge. Você acredita que, devido ao conhecimento disponibilizado pela espiritualidade, a nossa geração de encarnados tenha mais responsabilidade em se aprimorar e promover a sua evolução moral, como se fosse uma espécie de última chamada, especialmente para os espíritas? Olá, Mariana, boa tarde. Obrigado pela sua participação. Nós só não podemos dizer que se trata assim como última chamada, porque Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, Ele sabe das nossas limitações. Então Deus não vai impor para nós, em hipótese alguma, um ultimato. Ou vocês melhoram ou acabam com tudo isso de uma vez. Isso obviamente não ocorrerá. E Deus, em sua infinita misericórdia, Ele já vem tendo paciência com a gente desde quando nós estamos nesse mundo galgando há milhões e milhões de anos esse planeta, buscando sempre uma evolução contínua aí. Todavia, é verdade quando você nos diz que nós, espíritas, diante da atual conjuntura, no aspecto informação, principalmente, que a cada dia a informação ela se quadruplica, tornando, inclusive, quase que impossível nós assimilarmos tantas informações que são veiculadas diuturnamente. Isso nos torna, obviamente, criaturas muito bem informadas. Mas a informação por si só não muda o caráter de ninguém. A informação é fundamental, tanto que os espíritos disseram para Kardec ali no bojo, ou seja, no íntimo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, o seguinte: espíritas, um ensino eu vos deixo. Primeiro, que vos ameis uns aos outros. Segundo, instruí-vos, amai-vos e instruí-vos. Então é os espíritos nos mostrando, obviamente, da importância do aspecto prático, não somente teórico, mas não basta tão somente um aspecto prático, sem termos a teoria. Então nós temos que aliar as duas. Exemplo disso nós podemos ver naquela obra intitulada No Mundo de Chico Xavier. Essa sim é de Elias Barbosa, ou Thelma, que eu me recordo.
No mundo de Chico Xavier, ali, o Chico, quando passou a receber as mensagens psicográficas, Emmanuel disse para ele, meu amigo, ó, você precisa, obviamente, estudar gramática, porque não espere você que nós vamos trazer tudo pronto para você, não. Tudo mastigado, né? Tudo mastigado, verdade, senhor Emmanuel? Sim, senhor, pode se matricular no cursinho de uma gramática, inclusive, na medida que for sendo aí publicado esses textos, você pode, sim, obviamente, estar verificando a questão gramatical, não é para vir tudo de forma mastigada, não. Então, é nos mostrando, sim, que nós temos que ter conhecimento, mas além do conhecimento temos que alicerçá-lo no aspecto prático, que é o fundamental de tudo isso daí. E que nós, naturalmente, pesa sobre nós os espíritos, diante da gama de informação que temos, porque o Cristo já havia dito sobre essa questão da responsabilidade, Mariana, quando ele disse o seguinte, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Isso é assustador, Theo. Porque na medida que nós temos, por exemplo, contato com essas obras, tá? Que são obras que vão, obviamente, nos iluminando, aos poucos, aplanando o caminho das nossas ignorâncias e nos colocando mais no terreno da luz do entendimento. E na medida que nós, infelizmente, acabamos fazendo de forma contrária ao que está estabelecido nessas obras, fica muito complicado. Irmão X, naquela mensagem intitulada Treino para a Morte, ele diz que é um sofrimento imenso alguém estar preso a uma religião, mas não conseguir se identificar com seus princípios através do exemplo que ele deveria dar e não dá. Então isso é muito sério, sim, Mariana, você tem toda a razão quando diz isso daí, que pesa sobre nossos ombros, naturalmente, uma responsabilidade maior, porque já detemos um grau de conhecimento. Em função disso, nós temos que ter um pouco mais, digamos assim, de compreensão, de entendimento, de paciência, sermos mais empáticos, mais amorosos, menos belicosos, menos reativos com os outros. Sim, nós temos que pensar muito nisso. Não é fácil, tá? Não é fácil, mas aí está para que nós possamos enfrentar esse desafio. Mas Deus haverá sempre de nos conceder tantas quantas forem as oportunidades que deverão nascer para nós, para que nos melhoremos efetivamente falando. A Sônia Bernardo, ela é irmã do Silvio, também lá de Portugal. Ela diz assim, boa tarde. Por que razão, por vezes, são as preces de encarnados que levam os espíritos superiores a agir numa determinada pessoa encarnada ou desencarnada? Desde já, obrigado. Sônia, né? Sônia, isso. Boa tarde, Sônia. Muito obrigado pela sua participação. Funciona assim, minha amiga. Nós, obviamente, não somos quem influenciamos os espíritos superiores. Mesmo porque eles não se deixam influenciar pelos nossos pedidos, que muitas das vezes são tidos por pedidos infantis, às vezes imaturos. Emmanuel costuma rotular nós, de forma muito carinhosa, é claro, não de forma pejorativa, que nós somos como crianças espirituais, que muitas vezes não sabemos o que pedimos. Assim como Jesus, do alto da cruz, disse para Deus, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, porque são ignorantes. Então, nós não temos esse poder de influenciar os espíritos superiores, mas, naturalmente, diante dos pedidos que nós fazemos, que são endereçados a eles, dependendo do grau de nosso merecimento, eles vão analisar e verificar, por exemplo, da viabilidade, da possibilidade e da questão meritória de atender aquelas nossas rogativas para que eles intercedam em favor de A, de B ou de C. Isso você vai encontrar naquela obra de André Luiz, capítulo 16, intitulada Ação e Reação. Essa obra Ação e Reação é sobre débito aliviado, onde você vai encontrar ali nesse capítulo 16 dessa obra Ação e Reação de André Luiz, uma informação muito interessante, por exemplo, de um camarada encarnado que está aqui na Terra. Ele passa as agruras, as dificuldades, as dores, as necessidades que todos nós humanos que estamos aqui encarnados passamos às vezes. Ele mais, é claro. Em função disso, como ele é uma pessoa muito boa na casa espírita, fora da casa espírita, obviamente, enfim, é uma criatura boa, aqui, lá e acolá, mas passa dificuldades, principalmente no campo da sua saúde, que é uma saúde muito debilitada. Mas como é uma criatura muito boa, que sempre ajuda os outros, ele atrai o quê? A simpatia dos espíritos. A ponto desses espíritos que se sentiram atraídos pelo bem, pelo amor que ele distribui para as criaturas aqui na Terra, esses espíritos se sentiram condoídos com a situação dele. Olha, para você ver que o Adelino Corrêa, que é o personagem dessa obra, ele não fez pedido nenhum. Mas são os espíritos desencarnados que, vendo ele passar por dificuldades, mas sendo um coração muito bom, que estavam intercedendo em favor desse encarnado.
junto à espiritualidade superior, por exemplo, dizendo assim, mentor amado, olha o coitado do Adelino lá na Terra, um coração bom, uma criatura que ajuda todo mundo, mas às vezes acaba esquecendo de si próprio. Mentor, ele está passando por uma situação de saúde delicada, uma situação financeira na sua casa com bastante sofrimento e dor. Mentor, o senhor não poderia interceder por ele? Então, para vocês verem que antes mesmo de nós pedirmos, eles já estão a um passo à nossa frente. Isso se chama a onipresença. E Deus, ele é onipresente. Ele está presente em nossas vidas, mesmo antes de pensarmos em pedir a ele. Então, ele já sabe tudo que é necessário. Todavia, é preciso, como o próprio Cristo ensinou, Theo, ali no Evangelho, quando ele disse o seguinte, pedi e obtereis, batei e a porta abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Nos mostrando, obviamente, que nós temos que ter o quê? A nossa cota de participação, quando nós sabemos que foi atribuída a Jesus, a seguinte fala, ajuda-te que o céu te ajudará. Então é bem isso. Ô Jorge, a colocação agora é da Sandra Vicente. Ela diz assim, meu nome é Sandra Conceição Moreira Vicente, nascimento dia 10 de junho de 67. Ela diz que não é espírita, Jorge, mas ela acredita na doutrina espírita. E ela diz que ultimamente ela anda sentindo uma canseira e ela percebe que essa canseira não é física. Você teria alguma coisa para falar para ela, Jorge? Porque não é bem uma pergunta, ela faz essa indagação, mas com certeza ela deve querer ouvir alguma coisa, né? Entendi. Olá, Sandra, muito obrigado pela sua participação, amiga. Foi muito interessante você já explicitar para nós que você já fez uma avaliação física, tá? Porque se você não tivesse dito que fez uma avaliação física, nós iríamos, por uma questão lógica e cautelosa, dizer para você o seguinte, antes de nós chegarmos à conclusão de que tal ou qual sintomatologia física ou espiritual que seja, ela é de natureza unicamente espiritual, nós teremos que primeiro fazermos uma análise para verificarmos se estamos bem fisicamente falando, como que está a nossa saúde. Se nós não estamos com nenhum problema que eventualmente possa vir a gerar essa sensação de cansaço. Mas como você mesma disse que você já se avaliou e verificou que fisicamente você está legal, aí nós temos que também, minha amiga, desculpe o nosso excesso de cautela, mas isso nós aprendemos com Kardec, nós temos que verificar se emocional, se psicologicamente falando, você também está bem, porque não basta só o nosso físico. Porque muitas das vezes, pelo psicossomatismo, ou seja, o que está na mente um dia vai estar no corpo, pode ser que nós temos aí uma questão psíquica, uma questão emocional, uma questão psicológica para resolver, mas não está muito bem resolvida, que acaba também influenciando o nosso processo físico aí, gerando, por exemplo, esses estados físicos que parecem patológicos, mas tem um fundo de natureza psíquica, tá? Então, abstraindo a questão física, abstraindo a questão psicológica, emocional, não, eu estou bem, Jorge. Emocionalmente falando, eu estou ótimo. Psicologicamente falando, eu estou muito bem resolvida, muito bem acertada. Fisicamente estou ótimo de saúde. Aí depois, então, nós vamos, talvez, cair na questão da fenomenologia, da sintomatologia provocada pelos espíritos em nós que estamos aqui na Terra sob o aspecto físico. Existe uma obra da Ivone do Amaral Pereira intitulada Recordações da Mediunidade, em que ela comenta assim, nossa amiga Sandra, que há certas situações e são muito comuns, olha só que interessante, são muito comuns depois de abstraídas eventuais ocorrências de natureza física, emocional, psicológica. Ela diz que é possível sim que muitos dos efeitos de natureza física que nós estamos sentindo, isso seja assim produzido, é uma possibilidade, não estou afirmando, seja produzido pela ação de espíritos que estão próximos a nós de forma consciente ou inconsciente. Diante disso, o que fazer, Jorge? E me lembro também de uma obra intitulada Painéis da Obsessão, psicografia do Divaldo Pereira Franco, que é do Manuel Filomeno de Miranda, o espírito psicografante, em que nessa obra tem um caso de um camarada lá que está se definhando a olhos vistos, mas passou por uma bateria de exame e não se constatou nenhum tipo de anomalia orgânica nele.
Mas Manuel Filomeno de Miranda, nessa obra Painéis da Obsessão, ele diz, e Manuel é um espírito desencarnado que psicografou por Divaldo, que aquela criatura estava sendo definhando, por quê? Porque acoplada a ela, Theo, é um pouquinho assustador, não é o seu caso, amiga, pelo amor de Deus. Acoplada a essa criatura que estava definhando a olhos vistos, existia ali um espírito perturbador, e o Manuel Filomeno de Miranda, que é o espírito psicografante de Divaldo, chegou a dizer que ele tinha a aparência de um polvo, o Theo. Nossa. A aparência de um polvo em que ele tinha ali nos seus tentáculos, digamos assim, nos seus braços, ventosas que estavam grudadas, coladas no perispírito desse encarnado, sugando as energias desse encarnado, ele estava definhando em vida. Ali é um processo de... Ele se alimenta dessa energia, Jorge? Se alimenta dessa energia, Theo. Dessa energia. E vai sugando e até levar a pessoa à morte. Infelizmente. Quando o processo... ali no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, Kardec diz que a obsessão ela tem gradação. Obsessão simples, fascinação, subjugação. Aí é um processo de subjugação, que é o grau máximo de uma obsessão que muitas das vezes, se não tratada, ela pode sim, diante dessa situação, aí levar a pessoa, inclusive, ao depauperamento físico tão intenso e ocorrer a falha dos órgãos físicos lá e gerar o que? O desencarne e o óbito, entendeu? Então, no seu caso, minha amiga, se for essa situação, não a situação aí do Filomeno, Deus me livre, não é o seu caso não, mas se eventualmente estivermos sentindo a presença de uma entidade, eu posso dizer para você que eu sinto. Lá no meu escritório de advocacia, eventualmente estou bem, Theo. De repente me dá uma angústia, uma aflição, um desespero, um mal-estar físico, inclusive, que eu sei que não é meu. Né? Mas aí eu já sei tratar-se, talvez, de um cliente que desencarnou, como tem muitos clientes que desencarnaram lá, e eles ficam envolvidos, ligados ainda e vão atrás do advogado. Meu Deus do céu, que dificuldade. E aí o que eu faço? Eu pego o nome, aí eu já identifico mentalmente, eu já sei quem que é, porque aparece o nome, a imagem daquele cliente. Entendi. Eu falei, nossa, é o fulano de tal que tá vindo aqui, porque eu tô lembrando dele agora. Aí eu vou lá no arquivo, pego a pastinha dele, já sei que ele desencarnou, porque tá lá, enfim, a família avisou, pego o nome dele, o endereço, tudo certinho da família, e nas reuniões eu trago aqui pro centro, na época quando tinha as reuniões presenciais. Como não tá tendo, e se acontece isso, eu faço oração pra ele em casa numa boa, entendeu? Entendi. E aí passa aquela sensação, passa a sensação. Então é oração, minha amiga, é oração se acaso esse for o seu caso. Tá certo. Nós temos ainda 3 perguntas aqui para serem respondidas, faltando 15 minutos. Tá tranquilo, né, Jorge? Não preciso falar. Pinga fogo, Jorge, corre, vai, responde rapidão, que senão vai embaçar. Não, pelo amor de Deus, senão a garganta não aguenta. A Cláudia de Agudos, eu acho que é a segunda pergunta dela hoje, hein? É a segunda, que eu gravei bem o nome dela, de Agudos. Ela diz assim: grupos mediúnicos de desobsessão realizam regressão de vidas passadas em algumas situações em espíritos que estão se manifestando? Olá, Cláudia, obrigado pela sua nova participação. Acontece sim, amiga, e você vai encontrar essa técnica da regressão que não é vulgarizada, né? E nem deve ser, inclusive, de forma assim indiscriminada dentro dos grupos mediúnicos, e todo e qualquer espírito que ali comparecer, você agora vai fazer a técnica da regressão. Essa técnica da regressão você vai encontrar naquela obra de Diversidade dos Carismas, do Hermínio Miranda, que foi um excelente, um grande estudioso da nossa doutrina espírita. E essa técnica foi ali praticamente operacionalizada por ele nessa obra Diversidade dos Carismas, tá? Do Hermínio Miranda. E ali ele comenta que em dadas situações é possível que você, inclusive, induza o espírito comunicante, no caso, não necessariamente desobsessão, mas até mesmo uma reunião não desobsessiva, dependendo do contexto da comunicação ali do espírito que você percebe, do doutrinador, não sei se você é doutrinadora, está encontrando uma certa resistência por parte daquela criatura para entender o que está efetivamente acontecendo. Aí, para isso, o doutrinador tem que ter um preparo, e essa obra é um grande preparo, Theo, essa obra é Diversidade dos Carismas, de Hermínio, porque ele ensina mais ou menos ali o passo a passo, tá? De como se proceder nesse caso aí, de fazer um processo hipnológico indutivo para fazer com que aquele camarada saia dessa vida atual na qual ele externa a sua persona, a sua personalidade, para que ele então volte através do método hipnológico à última existência dele e encarne ali naquele momento, digamos assim, o personagem que ele foi lá atrás, para ele identificar que ele, a princípio, foi o causador
da desdita que hoje ele se diz na condição, por exemplo, de vítima. Que na verdade o doutrinador vai falar para ele, olha, tá vendo? Lá no passado você foi algoz, meu amigo, você não é vítima. Aí em muitos casos, eu sei porque eu já participei e vi essa técnica da regressão com o seu Walter Comini, já desencarnado em dezembro de 2009. Um excelente espírita com quem eu aprendi muito a doutrina. Ele fazia isso nas nossas reuniões, era muito curioso, porque ele induzia, ele já tinha estudado essa obra do Hermínio, Diversidade dos Carismas, e induzia o espírito a ir até a sua última existência e lá localizava a origem do conflito, do problema, quando a criatura voltava com aquelas informações de que ele não foi, ele era uma suposta vítima hoje, mas ele foi algoz no passado, entendeu? Então é possível sim, minha amiga, mas não é um uso indiscriminado, somente em casos aí muito pontuais, tá? Ô Jorge, e nessa situação, qual é a porcentagem de aceitação ou de negativa do espírito, mesmo de frente com essa situação de que ele meio que foi o maior causador daquela situação que ele está vivenciando no momento? Olha, Thelma, eu vou dizer com base nas reuniões que eu participei com o seu Walter Comini, tá? Foram mais de 20 anos que eu participei com ele até o desencarne dele, e sempre, praticamente em quase toda a reunião, sempre tinha um casinho ali de regressão de memória, porque tinha uns endurecidos que precisavam dessa situação, dessa técnica aí. Eu posso dizer para você, vamos por assim, numa escala de 10 comunicantes, o grau de persuasão, depois que eles passavam por esse processo de regressão de memória, de 10 comunicantes, 7, 8 aceitavam. 2, 3 ficavam ali no vácuo, tipo, você não aceita e ia embora daquele jeito mesmo, embora, entendeu? Né? Então a proporção é grande, entre 70%, 60%, 90%, entendeu? Mas o percentual de convencimento é grande. Entendi. É grande. Faltando 2 perguntas, vamos para a penúltima. A pergunta, primeiramente, deixa eu aqui mandar um alô especial para a nossa querida Vilma Anjos. Ela diz aqui, boa tarde, meus amigos queridos, Deus abençoe todos vocês. Estou assistindo a palestra, sou de Jandira. Meu irmão querido Jorge, um abraço a você. Muito e ela obrigado. pergunta aqui, cadê o Sidney? O Sidney hoje está descansando, porque o Sidney está aí com uma agenda lotada durante a semana, vários programas, várias palestras. E ele hoje colocou aqui o Jorge na arena, como diria um amigo meu lá da Rádio 87. E o Reginaldo pergunta o seguinte, Jorge, porque às vezes lembramos de algum conhecido que já faleceu, mesmo que não fizera parte da nossa convivência, e tal lembrança nos faz refletir em pensamentos elevados, que ao invés de ficar triste, pelo contrário, fico com sentimentos de gratidão. Teria esse algum envolvimento espiritual? Muito provavelmente, minha amiga, porque... Boa tarde. O Reginaldo. Ah, o Reginaldo. Isso. Olá, Reginaldo. Boa tarde, amigo. Muito provavelmente, porque quando nós somos tangenciados por essas influências espirituais benéficas que nos causam essa sensação de paz interior, de calmaria e de reflexão positiva, não tenha dúvida que isso faz com que essas criaturas desencarnadas, com as quais, eventualmente, enquanto estávamos aqui na Terra, não tínhamos muito contato, nos permita essa sensação boa, agradável, positiva, porque quando a criatura, muito embora não tivéssemos um contato direto, constante com essas criaturas, quando a criatura desencarna, ela tem uma expansão da sua consciência. Não é que ela se torna santa ou se torna conhecedora dos mistérios da vida quando desencarna, muito pelo contrário. Mas expande-se a consciência. Aquilo que nós não conseguimos enxergar aqui enquanto estamos encarnados, porque o véu material, o nosso organismo físico, oblitera muitas percepções de situações da vida que nós achamos que é quando não é, ou quando é, não é. E desencarnados, nós vamos ter uma percepção mais líquida, mais transparente, mais cristalina disso. Vamos ver em Full HD, né, Jorge? Exatamente, aquela imagem maravilhosa, né? Sem chiado, sem nada. Sem nada. Sem nada. Então, é desse modo que a criatura, a princípio, do outro lado, acaba enxergando aquelas, obviamente, que têm um certo grau de merecimento, de entendimento, de esforço para chegar a esse Full HD, conforme disse o nosso companheiro Theo. E aí eles acabam, então, compartilhando daquela sua alegria com nós que estamos aqui na Terra, independentemente de termos tido aí um contato intenso ou não, mas a criatura já sabe separar uma coisa da outra e só quer trazer esses benefícios aí, não tenha dúvida. Isso é totalmente possível, sim, acontece e muito. E quando isso acontece, vamos aproveitar porque a ajuda do outro lado está sempre aí muito intensa a nosso favor, não tenha dúvida. Jorge, a última pergunta de hoje é do Francisco, ele é aqui de Bauru. É mais provável a espiritualidade interceder pela saúde de uma pessoa a pedido de uma corrente de oração? Olá, Francisco. A corrente de oração, amigo,
ela fortalece a corrente de energias, não tenha dúvida. Porque é uma coisa matemática. Eu sozinho, eu consigo atingir alguém com a minha energia magnético-espiritual para auxiliá-la no processo de melhora? Consigo. Agora imagine se eu somar isso com o Theo. E se eu somar com o Theo, com o Sidney, Reginaldo, o Joe, e se eu somar então com 20 pessoas, aí a energia ela vai estar densificada, ou seja, vai estar intensificada de uma tal forma que o processo de melhoria, se aquela criatura merecer, tem isso também, vai ser muito mais rápido, muito mais eficaz, não tenha dúvida. Então é nós colocarmos assim, quem tem mais carga, uma bateria de 5 volts, uma bateria de 20 ou de 30 volts. Obviamente, matematicamente falando, nós sabemos qual a bateria que vai ter uma maior voltagem. Então a somatória de esforços de pessoas que estão ali, naturalmente produzem um efeito mais rápido e talvez o processo de cura seja também até mais rápido por conta da intensificação dessa energia. Mas se somos um, e o que vale é a boa vontade, de qualquer modo, essa nossa energia também vai chegar lá no seu destinatário, desde que o destinatário, obviamente, esteja aí em conexão, viu, Theo? Só uma parte aqui, quando nós temos interesse de ajudar alguém, nós temos que ter critérios. Por exemplo, é muito comum, Theo, quando estávamos aqui antes da pandemia, as pessoas falarem, você vai no centro hoje? Eu vou. Você pode orar por mim, amigo ou amiga, com o maior prazer do mundo, mas eu vou te perguntar o seguinte, a oração de vibração lá no SEAC vai acontecer por volta das 20 horas e 30 minutos, 8h30 da noite. Você vai estar aonde nesse horário? Vou estar no aniversário. Ou vou estar aí num forró. Tá no forró, né? Não. Falei, então desculpa, eu não vou orar. Como não? Essa falta de caridade. Não, falta de caridade é você pedir pra gente e você vai para um forró, meu amigo. Está lá apto a receber. Né? Então, nós temos que ver do outro lado também que não basta nós querermos. É preciso o outro lado também fazer o movimento de querer. Isso é muito importante. Então, se alguém quer efetivamente, naquela obra da Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão, ela diz algo muito curioso, que o processo de desobsessão se torna muito mais eficaz quando o obsedado ele adere ao tratamento, tipo assim, eu quero. É diferente, tá? Então, obviamente, continuamos a orar pelas pessoas, sim. Mas vamos também estabelecer um processo de disciplina, não sou eu que estou falando isso, mas é o André Luiz. Então, eu dou crédito ao André Luiz naquela obra de André Luiz intitulada Nos Domínios da Mediunidade, em que ele diz, Theo, sobre a importância daquele que quer ser auxiliado também de se ajudar, se preparando naquele momento da oração para que ele recepcione aquelas energias, aquelas forças. Porque de nada adiantará, eu vou fazer o preço para esse camarada aí que pediu para eu orar por ele, mas ele ia num forró no aniversário, entendeu? E é a mesma coisa do que a gente vê em nosso lar, a partir do momento que André Luiz se dispõe a sair, o pessoal aparece e leva ele. Não adianta ir lá buscar, acorrentar ele e levar ele na marra, né, Jorge? Então, exatamente. Ele tem que estar querendo sair dali para poder ser levado de boa, né? Exatamente. Então, começa por aí. Até para receber ajuda temos que ter esse critério, essa disciplina aí. Chegamos ao final de mais um programa Pinga Fogo. Quero aqui levar até você o abraço do Sérgio Totti, Jorge. Sérgio. Falando aqui, ao final do programa, não se esqueça de levar ao Jorge um grande abraço meu e agradecê-lo pelo programa de hoje, que foi um programa muito gostoso de se acompanhar. Obrigado, Sérgio. Um forte abraço e Deus abençoe você pelas palavras carinhosas que eu faço delas as minhas palavras, endereçando-as para você também. São 16 horas e 57 minutos. Jorge, eu vou me despedir aqui. Gostaria que, se possível, você fizesse a nossa oração final e já na sequência a gente encerra o programa Pinga Fogo de hoje. Muito obrigado você que nos acompanhou. Se nos acompanhou pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, acompanhe as nossas palestras. Não, antes tem uma pergunta aqui, Jorge. Eu não sei se eu vou achar a pessoa. Ela só disse, foi a Mônica Tito. Ela disse que se você não tem Facebook, ela queria saber como é que ela faz para acompanhar suas palestras através da internet. Pelo SEAC? Pelo SEAC? Pelo SEAC, né? Então, beleza. Pelo site do SEAC. Pelo site do SEAC. Mônica Tito, tá respondido, então. E tem também lá no YouTube, só ela digitar Jorge Luiz Salomão Palestras. Jorge Luiz Salomão Palestras. Tá. Então, beleza. Palestras Bauru. Eu fico por aqui, Jorge. Então é com você para encerrar, despedir dos nossos amigos e até uma próxima oportunidade. Meus amigos, minhas amigas, eu agradeço pela excelente tarde que vocês nos deram de estar em nossa companhia, fazendo as perguntas. Nós não somos professores, somos alunos. Tenho muita dificuldade, tá? Eu tenho minhas limitações.
Então, não me tenham como professor, me tenham na condição de aluno, aluno repetente, inclusive no curso da vida, e que aos poucos estou aí tentando combater as minhas sombras. Então, desculpem qualquer eventualidade, Deus abençoe a todos vocês e vamos para a nossa oração. Pai amado, Jesus abençoado, nosso mestre e amigo de todos os momentos, nós queremos agradecer-lhe por mais esta tarde de paz, de harmonia, de dedicação ao estudo dessa nossa abençoada doutrina. Ó Senhor, Tu bem sabes das nossas falhas, das nossas imperfeições, dos nossos erros. Supra essas nossas deficiências através da Tua bondade, compreensão e misericórdia. Abençoa-nos hoje e sempre, aqueles dos que nos ouviram, abençoa-nos seus lares, suas famílias, e que todos tenham sucesso, abundância de saúde e paz em suas vidas. Obrigado, Jesus, obrigado, Espíritos amigos. Assim seja. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Porque nós não temos condição de saber exatamente ou saber ou relembrar como é a espiritualidade. Viktor Frankl, um dos maiores gênios do século XX. Ele é o criador da logoterapia. Diz que se a vida tem um propósito, o sofrimento também tem. A felicidade é um subproduto da rendição pessoal a outro ser. A partir do momento que eu me dedico ao próximo, a uma causa, que eu passo a ajudar o semelhante, procuro fazer este mundo um pouco melhor, naturalmente a felicidade me alcança. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Pinga Fogo com Sidney Fernandes.